E é isso, galera. Bem-vindo à aula O Último Trago, a aula onde eu vou compartilhar com cada um de vocês todo o meu processo, todo o meu passo a passo que eu trilhei para que eu pudesse parar de fumar definitivamente. Esse é o desejo do meu coração, compartilhar isso com vocês, para que vocês também consigam parar de fumar definitivamente e recuperem o prazer pela vida, livre do vício do cigarro, ainda nesse ano. Hoje é o dia que vocês vão decidir quanto que vai ser o último trago. E eu espero de verdade que seja você que defina isso, né? Eu faço a pergunta: quem vai escolher o dia do último trago? Eu acredito que vocês estão aqui para vocês definirem isso, não deixar o destino definir para vocês. Porque, de verdade, é muito triste, né? Eu vou fazer, inclusive, uma promessa para vocês. Até o final da aula, eu não vou mostrar foto de gente no hospital, não vou mostrar foto do pulmão de uma pessoa que fuma, porque isso vocês estão cansados. Vocês pegam um maço de cigarro quase todos os dias, ou quem sabe todos os dias, e você vê a imagem do mal que faz. Não é isso que vai mudar a cabeça de vocês, não é isso que vai mudar a chave dentro de vocês para que vocês tomem essa decisão. E quem vai tomar essa decisão é você. Eu espero de verdade que seja você. Ou o destino. Mas eu desejo que você tome essa decisão aqui nessa aula. Você que vai tomar essa decisão, tá? E sabe quem é a pessoa mais importante do mundo? Eu sei, muitas pessoas vieram falar para mim que, poxa, eu tenho um irmão que precisa parar de fumar, poxa, o que você pode fazer para ajudá-lo? E eu falei para eles, infelizmente, eles têm que vir até a mim. Eles têm que tomar essa decisão por eles. Não sou eu que vou tomar essa decisão por eles. Nem você. Não é nem responsabilidade sua tomar a decisão por eles de parar de fumar. A única pessoa do mundo mais importante que existe, ela é você. Né? A pessoa mais importante para mim que existe no mundo sou eu. Eu não tenho o único poder, o único controle que eu tenho na vida é sobre as minhas atitudes, né? E assim espero que seja, né? Porque até enquanto eu queria parar de fumar, também não era eu que tomava conta das minhas ações. Porque eu não estava enxergando um monte de coisa. Eu estava terceirizando muito das responsabilidades para o mundo, para as pessoas. E a partir do momento que eu comecei a olhar para mim mesmo, a coisa começou a mudar. Eu comecei a perceber que a pessoa realmente mais importante do mundo era eu, e eu deveria me priorizar. Só eu poderia me salvar. Ninguém mais poderia me salvar. Em qualquer área da nossa vida, que a gente acha que o mundo está sendo injusto, que, sei lá, o papai e mamãe deveria te ajudar. Infelizmente, não. Infelizmente, a gente já é adulto, a gente faz nossas escolhas, a gente pode ter feito até essas escolhas de fumar. Teve pessoas que mandaram mensagens falando que começaram a fumar com 10 anos de idade, eu achei incrível, teve gente que começou a fumar com 6 anos de idade. Eu parei, mandei mensagem para ela para perguntar se era isso mesmo, se a mensagem estava errada. E, infelizmente, era a realidade. E talvez ela não teve a escolha de começar a fumar ou não ali, porque ela não tinha uma consciência ainda formada. Mas depois que a gente cresce, a gente tem um poder, sim, de escolha. A gente pode escolher os lugares que a gente vai, a gente pode escolher o conteúdo que a gente consome, mas, infelizmente, a gente está dormindo muitas vezes na vida. Eu dormi por muito tempo, vivi muito alienado. E vocês vão saber ainda um pouco mais sobre a minha história aqui. E é isso. A pessoa mais importante do mundo é você. Quero que você coloque isso na sua cabeça, que é você e só você vai te salvar. Você é a única pessoa que você tem que colocar mais energia para que dê mais retorno nessa vida. E eu acredito que é por isso que você está aqui, porque você está dando esse passo de olhar para si mesmo. E eu acredito que você deseja também saber como parar de fumar definitivamente e recuperar o prazer pela vida em 30 dias. Porque essa é a promessa que eu tenho para você. E se você seguir o passo a passo que eu vou te revelar, você vai conseguir fazer isso. Vocês estão com papel e caneta na mão? Porque, de verdade, vou passar em alguns momentos exercícios para vocês fazerem. E é importante que vocês anotem isso. Porque se vocês anotarem e não praticarem, vocês podem acreditar que vocês vão parar de fumar. Mas se vocês não fazerem exercício, não tem resultado. Para ter resultado, você precisa sim ter fé que as coisas vão acontecer, mas a fé sem ação é uma fé morta, não acontece nada. O que é o Diego Kanashi? Eu vou contar um pouco de quem que sou eu. Tá? Quem que é esse cara que tá aqui, estava perdido até agora há pouco, tentando fazer a galera entrar na aula. Quem que é o Diego Kanashi? Como que começa a história do Kana? Podem me chamar de Kana porque assim fica mais prático, assim vocês ficam mais íntimos de mim, mais próximos de mim. E o Kana, por incrível que pareça, o Kana é um cara que cresceu com um sentimento de pobreza. O Kana é um cara que cresceu com um complexo de inferioridade. O Kana é um cara que jamais estaria aqui diante de vocês dando uma aula, se desafiando, porque o Kana era um cara que se escondia quando tinha que falar em público. Mas apesar de tudo isso aqui, o Kana era um cara sonhador. E antes que vocês questionem sobre o meu sentimento de pobreza, né, ou só para dar um pouco de ilustrada da minha vida, eu cresci aqui em São Paulo mesmo. Né? Meu pai e minha mãe, eles sempre estiveram unidos, e eles sempre trabalharam para receber um salário mínimo, a vida toda até hoje. Até hoje eles têm 70 e poucos anos, já se aposentaram.
mas trabalharam a vida inteira para ganhar um salário mínimo e eles nunca tiveram a cabeça para pensar em aumentar o salário deles. Para eles, isso era o que dava. E eles cresceram sustentando 3 filhos, ganhando um salário mínimo cada um. Então, a nossa vida foi sempre ganhando roupa dos familiares. A gente tinha familiares com melhores condições que a gente. Então, eu e minhas 2 irmãs mais velhas, a gente sempre ganhava roupa dos familiares. Então, quando a gente ia para as reuniões de família, a gente era sempre a família mais pobre, né? Quando tinha o Natal, agora a gente está chegando no Natal. O Natal era a pior época do ano para mim. Não sei se vocês viram no e-mail que eu mandei para vocês. Eu contei um pouco da história de que eu ia lá na reunião de família e todos os meus primos ganhavam presentes maravilhosos, presentes que inclusive eu gostaria de ganhar. E meus pais, eles não podiam me dar presentes como brinquedos, né? Eles podiam me dar, sei lá, uma camiseta, e eu aceitava aquilo e engolia meio seco, sabe? Eu tentava demonstrar que estava feliz, mas internamente nunca estava. Então, o Natal, na minha vida, nunca foi uma época tão boa, né? Todo mundo gosta do Natal, porque diz que é uma época alegre, mas para mim eu cresci com esse sentimento, e ano após ano esse sentimento ia se repetindo e ia gravando em mim esse sentimento de pobreza. Mas apesar de tudo isso, né? Hoje eu entendo tudo bem, toda a minha história, e sou muito grato pela minha história. E apesar desse sentimento de pobreza, complexo de inferioridade, tímido, quando eu ia conversar com as pessoas, não conseguia nem olhar na cara das pessoas, gaguejava. Apesar de tudo isso, eu era sempre fui um cara muito sonhador, porque eu acredito que vocês também têm seus sonhos, né? E acredito que um dos sonhos de agora é você parar de fumar. E é por isso que estamos aqui. Então, eu sendo sonhador, isso me levou a uma faculdade de administração. Eu entrei, consegui, depois de muito trabalho, muito esforço, pegar rescisões de trabalho e pagar cursinhos. Eu consegui recuperar meu ensino, porque até no meu ensino médio eu meio que larguei a escola para trabalhar, para conseguir comprar minhas coisas. E eu fui entrar na faculdade lá com os 24 anos de idade com bolsa integral. Eu entrei numa faculdade, não achei ela muito boa, depois eu tive a oportunidade, porque eu acredito que quando a gente tem um desejo, um caminho sempre se abre na nossa frente. Sempre se abre. Só que, às vezes, nosso olhar não está pronto para enxergar a oportunidade na nossa frente. E infelizmente, eu já perdi muitas oportunidades porque eu não soube olhar os movimentos, as coisas que aconteciam na minha vida como uma oportunidade. Mas dessa vez, graças à minha irmã, que ela falou: Ô Diego, por que que você não testa lá pelo ProUni, tenta uma bolsa? Eu já tinha feito Enem, fazia um ano já, e eu estava largado minha nota. E aí eu falei, pô, quem sabe, né? Me surgiu aquela ponta de vontade de estudar, eu falei, pô, vou ver, porque pagar para mim eu achava impossível, né? Eu mesmo nessa época já trabalhava e tudo mais, mas ganhava um salário mínimo também, um salário mínimo daria para pagar de repente uma faculdade, mas eu não tinha essa visão. Aí que eu falo, não tinha essa visão. E aí a minha visão veio quando surgiu essa bolsa. E aí eu fui para outra faculdade que era um pouco melhor, porque na primeira eu achava que as matérias de matemática estavam um pouco fracas para o que eu queria, o que eu desejava. Eu queria entrar no mercado financeiro, ficar muito rico. E, e aí apareceu a oportunidade de eu entrar em uma das maiores faculdades que tem no Brasil na área de negócios, né? Ela fica aqui em São Paulo, para quem não conhece, chama FIA. É uma faculdade que é muito reconhecida pelos cursos de pós-graduação, de MBA executivo. É uma faculdade fundada pelos professores da USP. E eu fui para essa faculdade, sonhador, tentando crescer na vida aos 24, 25 anos de idade. E aí eu cheguei lá na faculdade. Eu vou mostrar umas fotos para vocês, ó. Nem parece que o garoto era pobre, né? Era bolsista nessa faculdade aqui. E a faculdade, para você ter uma ideia do que era essa faculdade. O salário do meu pai e da minha mãe juntos, eu acho que se juntasse o meu, talvez a gente conseguia pagar uma mensalidade. E aí essa era a minha realidade. Isso tudo era maravilhoso, né? Imagina, entrar numa faculdade onde tinha essa vista aqui. Essa aqui é quase no final da faculdade, eu tirando foto para a formatura. E só que essa faculdade ela me revelou meus monstros internos. Eu estava cheio de monstros internos que foram se revelando. Quando eu cheguei e encontrei essa realidade, lembra que eu falei que eu tinha um complexo de inferioridade, sentimento de pobreza? Isso tudo veio à tona, porque todo mundo tinha muito melhores condições do que eu. E aí os meus monstros internos começaram a emergir. Eu comecei a sentir medo de que as pessoas soubessem quem eu era. Eu comecei a ter síndrome do impostor. Eu não queria que as pessoas me vissem, que descobrissem que eu não era rico, né? Porque eu estava num ambiente de pessoas ricas. Então, há 10 anos atrás, a faculdade custava R$ 3.500. E hoje em dia custa muito mais, né? E eu era muito tímido também para me entrosar tanto. E aquilo começou a me gerar muita ansiedade. E uma história que eu tenho para contar aqui sobre síndrome do impostor, porque parece que a história foi tudo bonito, né? Eu mostrei lá, eu na época da formatura, eu com meus colegas lá tirando fotos de formatura, só que logo no início da faculdade, quando eu entrei lá, eu falei, putz, eu não quero me sentir o pior aluno. Eu nem sabia como que ia ser, o pessoal falava de matérias de cálculo na faculdade de administração. Eu falei, puxa, eu já tomei bomba lá no cursinho quando eu cheguei lá. Eu falei, eu vou estudar pra caramba porque eu não quero ser o último, não. Né, a galera veio de escolas muito boas, Colégio Etapa, veio de uns colégios bem tops aqui em São Paulo.
Eu falei, eu vou estudar pra caramba. Aí eu comecei a me dedicar a estudar. Aí chegou no final do semestre, professor de cálculo, de umas matérias que o pessoal tinha medo, que falava que o professor não tinha didática nenhuma. Ele era um japonês também, ele falava meio travado. E aí eu peguei, estudei pra caramba no final do semestre, ele chegou e fez um discurso. Ele falou assim, na hora de entregar as notas da prova, ele falou assim, pô, teve um aluno que se destacou pra caramba, e esse aluno tem tudo para ser o melhor aluno até o final do curso, se destacar, sabe? Ele é uma pessoa que a gente até nem esperava tanto assim, porque ele vem de uma situação diferente de todos vocês. E o professor revelar isso para mim, para a sala toda, para mim foi um baque, né? Porque eu tinha um complexo de inferioridade. Na verdade, eu deveria focar, olha como a mentalidade faz a gente focar na coisa errada. Eu deveria focar no elogio, eu deveria focar no, né, melhorar minha autoestima, falar, putz, eu sou foda. Só que a minha visão estava tão errada, tão deturpada, que eu estava olhando só pro, caramba, vão saber que eu sou bolsista, que eu sou pobre. E aí, nisso, ele me chamou e era eu mesmo. Era eu que tinha tido a melhor nota, eu que fui quem teve a melhor nota do semestre em todas as matérias. E aí, depois disso, eu falei, cara, na hora que eu fui pegar, inclusive, teve um detalhe, quando eu fui buscar a minha prova com as minhas notas nessa aula, eu fui tremendo buscar a nota. Eu não conseguia abrir a boca para falar nada, só falei obrigado, meio tímido. Um amigo olhou para mim, estava do meu lado, era uma sala bem pequena, assim, com 20 alunos, era algo bem intimidador, bem intimista. E aí ele pegou, olhou para mim e falou, caramba, o Cana tá travado aqui, como se fosse eu batia no peito e falava, eu sou foda. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu pensei, por que que, cara, eu não sinto assim, eu não me sinto assim? Aquilo ficou, mas mesmo assim, foi uma experiência meio traumática para mim. Eu comecei a me sabotar. Eu comecei a não estudar tanto, porque eu não queria me destacar, eu tinha medo de chamar atenção. Eu também, nas apresentações, eu fugia de apresentações, não queria aquele palanque para mim. E aí, com toda essa ansiedade, eu fui deixando de ser um bom aluno, né? E aqui eu vou passar aqui de slide. E aí entrou o cigarro na minha vida. No próximo semestre, eu já era um aluno que estava fumando pra caramba, um maço por dia, por causa de ansiedade. Essa era a minha desculpa, por causa de ansiedade. E aí isso também foi um benefício, porque eu utilizei para me entrosar com a galera. Eu comecei a me entrosar, comecei a fumar bastante. Acredito que todo mundo tem a sua história, né, de quando começou a fumar. Essa é a minha história, de como eu comecei a fumar. Com muita ansiedade, baixo desempenho acadêmico, não conseguia estágio, porque ali o padrão era que todo mundo sabia inglês, né? Então, para você conseguir um estágio no nível lá da faculdade, era inglês. E eu, não querendo me sentir inferior, eu não aceitava os estágios, mas eu julgava ser os piores estágios nas piores empresas, nos piores lugares, que não era coerente com o nosso nível, né? Era essa a minha visão. E a minha visão foi me derrubando, né? Esse meu sentimento de inferioridade. E eu estava lá desorientado, nesse momento da minha vida. Uma coisa que eu percebo muito, anotem aí, vitimismo. Isso é um dos maiores inimigos para se libertar do vício do cigarro. E essa visão, o vitimismo, ele vem das formas que a gente às vezes nem sabe, nem tem consciência que a gente é assim. E sabe como a gente consegue perceber? Quando a gente tem algum problema e a gente fala que a culpa de tal coisa, desse problema, é o governo. Não estou querendo falar que o governo é perfeito, defender governo nenhum, tá? Nem esse, nem o outro, nenhum governo merece ser defendido. Eles merecem ser cobrados, né? Mas eu não estou aqui para falar disso, estou aqui para focar na gente, na pessoa mais importante do mundo, que é você. O vitimismo faz isso com a gente, faz a gente terceirizar a responsabilidade para o outro. Então, eu era pobre porque meus pais não me deram condições. Com 24 anos, eu tinha cara de pau de pensar dessa forma. Eu era tímido, porque aconteceram, sei lá, na minha infância, pô, eu já fui zoado, sei lá, você começa a terceirizar. Eu não consigo passar num estágio porque, eu moro longe das empresas, sabe? Eu não consigo passar no estágio porque eu não tenho inglês, porque eu não tive boas condições financeiras. Com 24 anos, como se eu não tivesse tempo para investir em mim mesmo até lá. A verdade não é que eu não tinha tempo nem dinheiro para investir em mim mesmo. Eu não tive prioridade, eu não tive a visão até aquele momento. Não tive a visão. Mas até aquele momento eu me via como vítima. Então, quando a gente é vítima, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue entrar em ação. A gente não consegue fazer as coisas da nossa vida acontecer. É o mundo que está devendo para a gente. Olha que louco. Nessa época da faculdade, com toda essa ansiedade, com todos esses problemas, e por que eu falo que eu tinha era muito vitimista, porque eu poderia criar um jeito de fazer até um curso de inglês até pago. Eu conseguia ter dinheiro para comprar cigarro. Eu conseguia ter dinheiro para sair para balada, porque foi assim que eu fiz uma das maiores amizades que eu tive na vida. Mas essa amizade era em torno de álcool e cigarro. Eu ia para umas baladas aqui em São Paulo, umas baladas mais baratas, mas eu ia às vezes quase toda semana no final, quando eu comecei a trabalhar, inclusive. Porque aquilo era meu escape, aquilo era minha fuga. Nesse momento mais conturbado da minha vida, em um rolê, eu acabei conhecendo uma menina. Conheci uma menina que a gente se conectou bastante, sabe? Eu fiquei quase para namorar com ela, convidei ela para conhecer meus pais, uma puta de uma expectativa, nem tava querendo nada, mas eu tava muito confuso. Eu saía com ela, apresentava com os meus pais, ia pra balada com os meus amigos. Tava muito confuso, muito perdido, fumava, bebia, e até que, lógico, que esse relacionamento não foi para frente.
eu não tinha prioridade para esse relacionamento, eu não tinha prioridade sequer para mim mesmo, para minha vida. E aí minha mãe, ela mandou a real. Qual que foi a real que minha mãe mandou? Ela veio eu perdido, querendo também me dar um pontapé ali para ver se eu andava, pegava no tranco. Ela foi lá e falou assim para mim: Diego, você não tá focado em nada na sua vida, você não tem foco, você não consegue arranjar um trabalho. É lógico que talvez ela não vai querer estar com você, porque né, a mulher quer alguém que tá focado, que tá determinado, que vai, né, na época minha mãe não falou isso, mas a verdade é essa: a mulher quer um cara que vai prover, e, tipo, um cara que vai dar conta da situação. E é fato. Só que naquele momento, com o vitimismo que eu tinha, aquilo lá foi um pontapé para me jogar pro buraco. Essa é a verdade. Um pontapé que me jogou pro buraco, porque eu não consegui captar a mensagem da minha mãe com bons olhos, naquele momento, um padrão vitimismo, reclamando pra caramba da vida. E aí, com isso, mais ansiedade, mais insônia, mais síndrome do pânico, faltando na faculdade pra caramba, no limite para passar para passar para poder ter o máximo de falta possível, né, ali. Aí eu tava praticamente no fundo do poço, né, mas o problema, gravem isso, o problema é a solução. A todo problema tem uma solução. E todo problema em si é a solução. Porque depois que você soluciona, você vira tipo um super-homem. Não sei se vocês já jogaram videogame na vida, ou passaram por qualquer situação na vida, mas depois que você aprende a fazer algo, você não tem como mais desfazer aquilo e você ganha um superpoder, uma confiança você ganha. E eu tenho certeza, quando você conseguir parar de fumar definitivamente, você vai ganhar esse superpoder, você vai se sentir incrível. Você vai conseguir ter energia para fazer muita coisa na sua vida que estava parado, que estava lá só no campo das ideias. E só que o problema é a solução. Só que não para mim naquele momento. Naquele momento, para mim, o problema era o problema e a solução era, sei lá, alguém me ajudar, não sei. A solução era tudo menos aquilo que estava acontecendo na minha vida, né? Menos as crises de ansiedade. Então a solução para mim, como o problema era só um problema, a solução para mim foi isso, desistir da faculdade. E algumas vezes que eu falei para minha mãe assim, eu vou largar a faculdade, eu vi a cara da tristeza personificada em alguém. Era a minha mãe era a própria tristeza. A própria cara do desgosto era a minha mãe, porque ela tinha investido muito. Meu pai também havia investido muito para isso. Minhas irmãs me ajudavam financeiramente também para que eu pudesse ir para a faculdade, pagar a passagem da faculdade, para ir para a faculdade, que era longe. Só que eu fiquei numa sinuca de bico naquele momento, porque com a minha mentalidade era assim: se eu ficar lá era sofrimento, que eu não estava suportando mais, crise de pânico, e desistir da faculdade era causar esse desconforto em casa e quebrar, como se eu rompesse com a minha mãe. E aí o que eu fiz? Eu desisti da faculdade. Então aquelas fotos que você vê que eu mostrei para vocês lá no começo, do Diego, do Cana, lá na formatura, eu fui o único aluno da minha sala que não se formou porque eu desisti. Mas eu fui lá pela amizade, porque apesar de não ter me formado, eu aprendi muito, porque como eu disse para vocês, o problema é a solução. E eu tive um grande aprendizado com tudo isso que de verdade faculdade nenhuma me daria esse aprendizado que eu carrego até hoje. Mas aí, nesse momento, final de semestre já da faculdade, antes de desistir, eu fui trabalhar de Uber. Eu falei, pô, eu preciso fazer uma grana, né? Preciso fazer uma grana e aquilo lá era a minha alternativa. Por que que era a minha alternativa? Tudo que a gente faz na vida, marca isso. Se quiser anotar, até anota. Porque tudo que a gente faz na vida é com base nos nossos valores, e os nossos valores, cada um tem uma visão um pouco diferente do que é o valor para si mesmo. Eu acredito que todo mundo que está aqui ama a liberdade. O cigarro, não sei se você já viu nos filmes, mas muitas vezes é visto como algo que traz a liberdade. Você vê uma pessoa com uma postura de poder, muitas vezes, fumando cigarro. Antigamente era possível, né, fazer campanhas de cigarro e mostrava jovens todos felizes praticando esporte. Eu não vou mostrar isso para vocês hoje, mas tem vídeos antigos de campanhas de cigarro. Jovens praticando esporte e do nada eles acendem um cigarro, um Hollywood, uma boa. Não faz sentido algum, mas é a forma de criar uma neuroassociação entre cigarro e uma sensação positiva. Quando você vê jovens felizes, leves e soltos, você está vendo uma imagem que causa a sensação de liberdade. E ao mesmo tempo que eles acendem o cigarro, você vincula a liberdade ao cigarro. É por isso que em algum momento da sua vida você deve ter visto isso. E esse desejo pela liberdade fez com que você, assim, esse, um cigarro, até porque, né, o cigarro é só para maiores de 18 anos. Então, quem, quando é muito novo, não quer se sentir mais velho, quer se sentir mais dono de si mesmo? Na verdade, quem não quis beber a cerveja para falar, olha, eu sou adulto? E isso tudo é implementado na nossa cabeça por meio de campanhas publicitárias, por meio de filmes, por meio de séries. E por isso, cada um de vocês não tem culpa por ter entrado nesse vício. Vocês não tinham o nível de consciência que vocês estão adquirindo agora para que não entrassem nesse vício. Vocês não sabiam qual era a melhor solução. E essa era a melhor solução que tinha no momento. E aí eu fui trabalhar de Uber, porque também essa era a minha melhor alternativa para o momento, com base nas minhas crenças, com base na minha realidade. Por que eu fui trabalhar de Uber? Porque lá não tinha propósito, e era muito importante para mim um trabalho que tinha propósito. Mas lá tinha liberdade. E eu fui trabalhar de Uber porque não tinha propósito, mas tinha liberdade. E lá, essa liberdade me permitiu estudar sobre desenvolvimento pessoal, meditação, ler livros de neurociência, marketing digital.
Porque eu entrei numa faculdade de administração, nem contei para vocês, mas é porque eu queria empreender. Eu queria muito empreender. Eu queria muito ter meu próprio negócio. Mas pensa, um cara tímido, com baixa autoestima, complexo de inferioridade, sentimento de pobreza, querendo empreender. É óbvio que não vai rolar nada. Você não consegue nem tirar as ideias da cabeça e botar em ação. E aí eu comecei a estudar, porque eu comecei a trabalhar, né, de Uber, comecei a ter essa liberdade, estudava na hora que eu queria, e eu estudei como nunca. Na faculdade eu não estudei o quanto estudei fora fora da faculdade. Na faculdade eu não estudei a mesma quantidade. Depois que eu saí da faculdade, eu comecei a estudar pra caramba, porque eu comecei a estudar o que eu gostava. Eu comecei a pegar gosto por entender sobre desenvolvimento pessoal, sobre como a nossa cabeça funciona, como a ansiedade funciona. Comecei a ler livros de neurociência para entender como funciona o nosso foco. E eu comecei a meditar também nessa época. Comecei a me conectar espiritualmente comigo mesmo, com Deus, com a vida, com o universo, seja o que você acredita. Eu comecei a me conectar com a espiritualidade. E esse foi um momento muito bom. Eu percebi que isso veio da quebra que eu tive, que eu rompi com a faculdade e com satisfazer as vontades e desejos da minha mãe e do meu pai. E aí, nessa liberdade, eu não estava bem financeiramente, eu não estava me sentindo com uma autoestima máxima, porque, olha, eu estou vendo trabalho nas emoções. Mas eu tinha liberdade de correr atrás do que eu realmente queria. E nisso tudo, eu continuei fumando, fumando cada vez mais, né? Porque eu trabalhava de Uber, trabalhava pra caramba, e eu comecei a fumar, fumar, fumar. E aí nisso minha irmã me ofereceu uma ajuda. Minha irmã foi fazer um curso de treinadora em programação neurolinguística, caso você não sabe o que é isso, é basicamente utilizar a forma como a gente aprende tudo na vida para mudar o que a gente o significado das coisas da vida. Então, a ideia era mudar um pouco do significado do que significa o cigarro para mim. O exercício que eu fiz com minha irmã foi para elevar o meu nível de consciência, para eu ter mais consciência do hábito de fumar. Talvez você já tenha percebido isso. Quando você vai fumar, presta atenção se é assim mesmo. Quando você vai fumar, se você falar assim, hoje eu não vou fumar, é muito provável que no primeiro dia você vai pegar o cigarro, vai estar fumando, e você vai falar, caraca, eu falei que eu não ia fumar e já estou com o cigarro na boca, nem percebi, só percebe depois que ele já está aceso. Porque o hábito é tão automático que você faz e nem percebe. E assim é para muitas coisas na nossa vida, a gente faz e nem percebe. Muitas pessoas reclamam, reclamam, reclamam da vida e nem percebem. Então, nesse momento, minha irmã ofereceu ajuda. E para minha sorte, deixa eu ver, eu consegui parar de fumar. Eu consegui parar de fumar durante 2 semanas. É muito comum, quando você já está nesse passo de querer fumar, que você faça tentativas, e às vezes você até consegue por um tempo. Mas é muito comum você ter a recaída, e eu tive a recaída, mesmo com umas técnicas para elevar meu nível de consciência. Tá? E mesmo ainda nessa época eu já sabia meditar, né? Mesmo com meditação. Então provavelmente vocês já viram umas dicas na internet, aí até seguiram essas dicas, e só foi frustração, não é verdade? Eu tenho quase certeza que foi assim, porque foi assim comigo mesmo, e eu tive a recaída. E uma coisa que eu tive nessa recaída é que eu aprendi, então presta bem atenção. E eu vou falar isso agora, vou falar isso depois, mas já anota. Não sei se para vocês foi assim, mas cada um tem uma experiência diferente. Mas a minha recaída foi porque eu não tomei cuidado com o ambiente. O ambiente e as pessoas, elas estão no nível da dependência, né? O cigarro tem 3 níveis de dependência. Depois eu vou falar mais sobre isso. O nível de dependência comportamental, que são ambientes, pessoas e o gesto que a gente faz de levar o cigarro até a boca. E o ambiente, as pessoas são muito, muito fortes porque a gente tem memória de ambientes e pessoas. A gente fuma. Normalmente tem pessoas que a gente não fuma perto delas, na é verdade. E tem pessoas que a gente fuma pra caramba perto delas. Às vezes eu bebia, por exemplo, com um amigo. E sempre que eu estava com esse amigo, era bebida e cigarro em dobro. E eu vacilei e tive essa recaída. 2 semanas sem fumar, eu falei, se eu parei, eu consigo parar de novo. Fumo aqui com ele, depois volto para casa e não fumo. No caminho de volta para casa, comprei outro maço. E isso foi há exatamente 4 anos, 5 anos atrás. 5 anos e meio, mais ou menos. E esse aqui era o meu ambiente de rolê, aqui meus amigos que eu fiz na faculdade. Pensa se tem como você estar em ambientes com pessoas que você já fumou várias vezes com elas e não via um gatilho. O gatilho é inconsciente, ele não é consciente. Ele vem do nada, você fala, vou fumar e vai e cede ao vício do cigarro. O ambiente é muito sedutor. As pessoas têm memórias em relação ao vício do cigarro. Então, quando você está com essas pessoas, você acaba caindo. E esse aqui sou eu. Um dia que eu dei um PT e estava lá desse jeito. Hoje em dia, jamais isso vai acontecer comigo, porque eu fiz uma escolha na minha vida. Eu decidi que eu era a pessoa mais importante da minha vida. E quando eu decidi isso, sabe as pessoas? Eu fiz esse cara aqui, ó. Você está vendo aqui na primeira foto. Tem um japonês e tem um outro do lado. O japonês eu deixei de sair com ele muito antes. Eu considero ele pra caramba, até hoje. O do meio aqui eu considero o meu melhor amigo da vida. Eu fiz na faculdade. Eu deixei de sair com ele. Eu deixei de ver ele, porque a pessoa mais importante da minha vida sou eu. E se a pessoa é realmente minha amiga, ela vai entender no longo prazo. Ela vai entender. E se ela não entender, é porque ela não merece a minha amizade. Ela não percebeu que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E a minha saúde importa, a minha saúde mental é o que importa. E só estando bem que eu vou poder dar o melhor para essas pessoas que eu gosto. Então, eu fui lá, caí. E o que eu digo é que você não pode mudar as pessoas, mas você pode mudar as pessoas. O que significa isso? Você não pode mudar as pessoas. Você não pode, se você tem alguém, você tem marido, esposa, pai, mãe que fuma, você não pode mudar eles. Mas você pode mudar de ambiente. Talvez não do seu marido, da sua esposa,
talvez não do seu irmão, da sua irmã, você pode sair de casa, de repente, né? E eu não recomendo também você trocar de marido ou de esposa, tá? A questão é que você pode sair dos ambientes de amizade. Seu marido, sua esposa, se eles fumam, eles vão entender que você está fazendo isso pro seu bem. Mas as suas amizades talvez não, e não interessa, você tem que se priorizar. E como que você vai mudar as pessoas? Não tem como mudar elas, você muda as pessoas que estão ao seu redor, no seu ambiente, porque a ambiência é muito importante. O que eu tenho para falar aqui de ambiência é porque o ambiente gera permissão para a gente fazer as coisas. Não sei se você já percebeu. Se você é até uma pessoa mais tímida, se no ambiente está todo mundo badernando, parece que você ganha uma permissão para badernar também. Você sozinho nem queria, nem tem vontade de fazer isso. Mas quando está em grupo, torcendo para um time de futebol, por exemplo, você sai quebrando tudo, porque você ganha a permissão do ambiente. Quando você está num ambiente que as pessoas fumam, você ganha permissão do ambiente para fumar. Aqui a gente está num ambiente que a gente ganha permissão para não fumar mais, porque são pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. Então, o ambiente, ele conta muito mesmo, porque ele afeta no nosso nível subconsciente. Ele não é no nível racional. Ele influencia a gente no nosso nível subconsciente. Então, lembre sempre do ambiente e das pessoas. Talvez você vai ter que abrir mão, é por isso que parar de fumar é tão difícil. É tão difícil. Mas não precisa ser, tá? Não precisa ser, porque se você tiver orientação, se estiver no ambiente certo, pode ser simples parar de fumar. Mas o que aconteceu? Quando eu caí, eu fiquei mais um ano fumando cigarro. E eu tô contando aqui história, parece que é só lorota, né? Mas no meio dessas histórias eu tô contando, trazendo muito conteúdo para não ficar chatão, sabe? Porque eu pelo menos acho que se eu só ficar trazendo conteúdo, falando de teoria, a ideia não vai assentar na sua cabeça. Então, a minha proposta não é essa, tá? A minha proposta é que a ideia assente para que faça sentido para você, para que vocês também consigam aí seguir os passos que eu segui. E aí eu continuei fumando por mais um ano da minha vida. Continuei fumando por mais um ano da minha vida, perdendo mais dinheiro, dinheiro que eu não tinha. E título de curiosidade aqui, né? Eu acho que cabe até depois falar disso, mas eu vou falar aqui exatamente quantos cigarros eu fumei na vida. É bizarro. Não sei se vocês sabem a conta, mas eu fiz uma pesquisa lá, tem uma galera lá que. Não sei se ficou com vergonha de falar quantos cigarros fumava, mas tem uma galera assim, que é do nível desse nível aqui, ó. E eu tô brincando aqui com você, espero que você, se você respondeu dessa forma, me leve na brincadeira. A galera falou que fumava há mais de 20 anos e tinha gastado até R$ 1.000 de cigarro. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Essa informação? Eu acho que é falso. Não sei se alguém aí era sócio ou dono de uma fábrica de cigarro ou plantador aí de tabaco, mas eu gastei muito mais que R$ 1.000 em menos de 4 meses fumando cigarro, porque era um maço por dia, cada maço custava R$ 10, R$ 300 por mês, 4 meses já passava desses R$ 1.000. Então, e eu continuei fumando por mais um ano, e aí eu gastei mais R$ 3.600 só nesse ano a mais, porque eu negligenciei o ambiente. Eu tô falando disso porque eu não quero que vocês caiam nisso. É a maior besteira, porque o movimento mais difícil que você tem é de fazer essa virada e parar uma vez. Depois que você para um dia, você vai pegando tração. É como se estivesse dando pedalada na bicicleta. E aí você vai lá, vai dando pedalada, pedalada na bicicleta, a bicicleta pega movimento, fica fácil dizer não pro próximo cigarro. Dizer não quando alguém te oferece cigarro. Mas aí se você for para um ambiente errado, um ambiente onde está cheio de pedra, você cai rapidinho. E é disso que eu tô falando. Mas nesse ano que eu voltei a fumar, eu continuei estudando, continuei meditando, aí eu comecei a investir em mentoria. Aí eu investi em uma mentoria de neurociências, eu investi em torno de R$ 3.000, não tinha condições de pagar à vista, paguei em 12 parcelas de 200, R$ 300, quase, 297. Investi em outra mentoria de neuropersuasão para aprender a vender, mas também para aprender como a nossa cabeça funciona. Também investi 2.997, porque eu queria empreender. Para mim, empreender faz sentido que eu faça as pessoas entenderem a mensagem. E eu comecei a investir em cursos, comecei a investir em livros, comecei a ler bastante, mais ainda. E aí, com muito estudo, muitas ideias na cabeça, mas eu falei, agora eu tava tranquilo, tava meio mais em paz, né, depois de um ano. Eu falei, eu preciso parar de fumar. E eu tava esperando um sinal para parar de fumar. Eu não sei se vocês esperam um sinal para parar de fumar. Vocês esperam um sinal para parar de fumar? Vocês esperam acontecer alguma coisa assim, tipo, do nada, assim, para que vocês tomem essa decisão? Eu esperava um sinal para parar de fumar. Eu era meio místico, né? Eu era meio holístico, sabe? Essa galera da espiritualidade holística. Esse tipo de pessoa que tava esperando uma joaninha parar no meu ombro. Eu tava esperando uma joaninha parar lá no meu carro, lá enquanto eu dirigia trabalhando de Uber. E aí eu fiquei esperando esse sinal, e esse sinal veio. Uma amiga um dia, em encontro com essa galera aí, essa amizade aí, ela veio pra mim e falou assim, cara, você não falou que ia parar de fumar? Aí eu falei, sim, eu falei que eu vou parar de fumar sim, eu vou parar. E sabe quando você fala que você vai parar de fumar e parece que falta alguma coisa? Esse algo era a data, era o dia do último trago. Eu não tinha definido o dia que eu ia parar de fumar, eu só tinha falado que ia parar de fumar. Quando a gente só fala, as palavras saem pela nossa boca e se dissipam no ar. E aí eu tava esperando outro sinal, e o outro sinal veio. Um cara, eu não lembro nem da face dele, eu não lembro quem que era, eu não lembro se era passageiro de Uber, que eu trabalhava de Uber. Ele comentando sobre fumar, ele falou, poxa, você não parece ser jovem e tal, tem tanto conhecimento, né? Tem tanto, você é tão inteligente. E,
E aí eu falei, putz, é agora. Eu preciso parar de fumar, preciso definir uma data aqui, preciso parar de fumar. E eu espero de verdade que até o final dessa aula você defina essa data para você parar de fumar, tá bom? Eu vou dar umas dicas para isso, tá bom? Para se tornar mais fácil esse processo. E eu tomei a minha decisão, né? Tomei a decisão. 20/7/2019 foi a data que eu falei, eu vou parar de fumar. E que data que era essa? Eu, o cara da espiritualidade holística. 20/7/2019, a título de curiosidade, é a data limite de Chico Xavier. Não interessa a religião, porque eu não sou religioso, tá? Então não se prendam a isso. Eu também nunca fui espiritista, espírita, nem sei o que é isso. Dia 20/7/2019 foi a data limite de Chico Xavier. Foi uma profecia que ele fez que 50 anos após o homem pisar na Lua, então, 20/7/1969. 50 anos após o homem pisar na Lua, se não eclodisse a Terceira Guerra Mundial na Terra, a Terra ia passar por um processo de aceleração da elevação do nível de consciência. E as pessoas iam começar a despertar para a espiritualidade. Essa era a profecia de Chico Xavier. E nesse dia foi o dia que eu escolhi parar de fumar. E definitivamente, nesse dia, eu parei de fumar. Foi o dia que eu defini que foi o meu dia do último trago. E eu espero que vocês também tomem essa decisão. E daí que eu parei de fumar. E como que veio o método? Por que que eu falo que, pô, desenvolvi um método para parar de fumar? Como que eu descobri isso? Que eu sabia como fazer as pessoas parar de fumar, ajudar as pessoas a parar de fumar. É porque quando as pessoas vinham perguntar para mim, eu, cara, como que você parou de fumar? Eu ia descrevendo passo a passo das coisas que eu vinha fazendo. E quando eu lembrava, tentava trazer na memória, eu ia lembrando de mais e mais coisas, mais e mais detalhes. Porque eu sempre fui um cara das ideias, então das ideias eu entendia bem. E aí eu descobri que eu tinha desenvolvido um método, mas eu não percebi. As pessoas falavam para mim, caramba, bacana, pô, você desenvolveu um método, pô, agora você pode ajudar as pessoas, e eu nem tinha percepção disso. Eu falava, nossa, que legal, só que para mim, a minha ainda era tímido, né? Já tinha uma autoestima melhor, já tinha a minha identidade mais bem resolvida, né? Tava conectado espiritualmente, mas ainda não tinha vencido aquela timidez mesmo. E aí, quando a gente tem medo, a gente tende a generalizar. Então, por exemplo, quando se fala assim de dar uma aula, ensinar para as pessoas, não era ensinar uma ou duas pessoas. Na minha cabeça já era ver uma turma aqui, igual que a gente está aqui, 13 pessoas, tinha 14, 17 pessoas. E antes só de ver esses números, só de ver a cara de vocês, eu já me assustava. Isso era assustador para mim. Minha voz nem saía, sabe quando a voz seca? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a voz seca e as ideias elas se confundem. E você fala coisas assim, sem sentido. Era assim que eu reagia quando eu ia falar em público. E eu tinha um método, mas eu tinha timidez. E eu tinha medo, então eu não conseguia visualizar dando aula para as pessoas. Continuei trabalhando de Uber lá, né? Parei de fumar já faz 4 anos. Continuei estudando marketing digital e tinha muita teoria. Nessa altura eu já tinha muita teoria, mas eu tinha pouca ação. Pouca ação. E aí veio a pandemia. E eu sou o cara dos sinais, né? E aí veio a pandemia, veio os sinais. Eu tive 2 sinais muito importantes nessa pandemia. Eu trabalhando de Uber, eu fui roubado 2 vezes. Levaram meu carro, levaram o celular, levaram tudo, me deixaram no meio da periferia, no meio da madrugada. Isso aconteceu 2 vezes. Exatamente 2 vezes. E eu falei, chega. Eu não vou trabalhar mais de Uber, eu vou montar um negócio, queria empreender. E aí eu fui fazer colar de miçanga, de pedras preciosas, e comecei a vender na internet. Montei um e-commerce e comecei a vender. Vendi um pouco e eu tinha que pagar as contas, não estava rolando, consegui fazer R$ 1.625 de venda no primeiro mês, e que parecia ser bom, mas as minhas contas eram mais altas. Né? Eu de Uber ganhava muito mais que isso, e dividir o trabalho estava meio tenso, e na verdade é que, de novo, eu fugi. Eu achava que eu tinha que me comunicar, fazer lives e mais lives, fazer mais conteúdos. E aí eu travei e não fui adiante. Eu desisti, eu quebrei. Essa é a verdade. Voltei a trabalhar com Uber, continuei estudando marketing digital, continuei lá estudando. E aí a pandemia foi passando, eu no perrengue, contas atrasadas e tal. E aí foi passando a pandemia, fui meio que me recuperando. E aí eu falei, putz, preciso dar um jeito nessa timidez. A pandemia fez muito eu pensar sobre o que eu estava fazendo na minha vida, sobre o conhecimento que eu tinha que estava deixando guardado para mim. E aí eu fui fazer um curso de teatro para virar ator. Não, eu não fiz curso de teatro para virar ator. Eu jamais pensaria em virar ator. Eu fiz um curso de teatro exatamente para perder a timidez. Essa era a promessa do curso. E eu fiz o curso de teatro para perder a timidez. Depois, eu fui fazer o curso de oratória, que era uma sequência do curso de teatro lá. Para quê? Para conseguir me comunicar bem, para conseguir falar, passar a minha mensagem, a minha ideia para as pessoas. E aí, depois disso, eu me tornei sócio dessa empresa, dessa escola que estava no modo iniciando ainda. O professor era super bom, super top, assim. Eu me desenvolvi pra caramba mesmo, pra caramba nesse curso. E eu me tornei sócio. Então, o ambiente me deu permissão para desenvolver a minha comunicação, porque só o curso, se eu tivesse parado ali e não tivesse praticado, ia morrer. O curso sem prática, a teoria sem prática não resolve o problema, você não para de fumar. Não é com pílula mágica que você vai parar de fumar. Não é com remédio que você vai parar de fumar. Ele vai auxiliar, mas ele não vai fazer você parar de fumar. Essa é a verdade que eu preciso te falar aqui. Muitos dos que estão aqui já tentaram parar de fumar dessa forma. Então,
Vamos lá. Me tornei sócio dessa escola, comecei a colocar meus conhecimentos de marketing digital em prática, a gente começou a vender o curso lá que era presencial, montar turmas, estava tudo maravilhoso, a escola era perto, pô, agora eu tenho um trabalho com propósito, que maravilha, maravilha, 6 meses do ano passado, de julho mais ou menos, até dezembro eu trabalhei nessa empresa, porque eu falo até dezembro, porque eu parei de trabalhar nessa empresa, porque deu muito errado essa sociedade, deu muito errado, eu saí no prejuízo, saí dessa sociedade, e aí o que eu fiz? Veio 2023, janeiro de 2023, e esse ano aqui, quem desiste, quem insiste e não desiste, vai ver as coisas acontecendo ao longo do caminho, né? A vida não é linear, né? As coisas não vai acontecer ou certo ou só errado. Então, se a vida está hoje aqui, amanhã ela pode estar aqui. E você tem que estar pronto para depois ela estar aqui. E o que faz você estar pronto? Saber lidar com as suas emoções, saber lidar com ansiedade, saber lidar com estresse. E aí veio 2023 e eu fui abençoado, porque depois que eu saí dessa sociedade, eu saí com cabeça erguida, mas eu saí com um orgulho tão grande do que eu tinha feito ali, de falar o que era meu naquela sociedade, o que eu não aceitava e o que eu não aceitava. Eu saí, bati no peito e falei, eu vou sair daqui, não interessa essa questão de grana, eu vou sair daqui, eu vou seguir o meu caminho. E aí eu levei minha energia demais, demais ali. E quando a gente eleva a nossa autoestima, coisas tendem a acontecer com mais facilidade. E foi aí que eu conheci a minha namorada, o amor da minha vida. Foi aí que eu conheci a minha namorada, Rebeca. Essa é uma foto desse final de semana que passou agora. A gente estava num evento juntos para empreendedorismo, porque o investir em si mesmo é importante. Estar no ambiente que te dá permissão para fazer as coisas é importante. Enquanto o quê? Enquanto a sua identidade não está no nível máximo, que você não precisa pedir permissão. Porque eu ouvi uma frase uma vez que fala assim: o campeão não pede permissão. E hoje, para mim, faz sentido isso. Se faz sentido para você, anota aí. O campeão não pede permissão. Mas quando você vai se tornar o campeão? Quando você começar a conquistar, ter pequenas conquistas. Então, a pequena conquista é, pô, eu ainda não parei de fumar, mas eu já coloquei a data que eu vou parar de fumar. Qual que é a pequena conquista? Pô, se inscreveu para aula, tá procurando ajuda. O que é a pequena conquista? Pô, tô na aula, tô me dedicando enquanto tem uma galera aí no bar bebendo, final de ano, tá todo mundo em festa. Essa é a pequena conquista. E das pequenas conquistas que vêm as grandes conquistas. E esse relacionamento também me deu permissão. Então, enquanto a gente não tem o sentimento máximo, a gente tem que aproveitar os ambientes certos para ter permissão para acessar coisas na vida. E a minha namorada, ela já trabalhava com marketing digital. A minha namorada, ela trabalha com desenvolvimento pessoal. A minha namorada, ela é psicanalista. Ela é médica. Então, ela já tem um nível de saber o valor dela muito elevado. E estar com ela me fez perceber que eu também posso. Ela me fez acreditar que eu também posso estar aqui ensinando, passando meu conhecimento para as pessoas, gerando valor. Ela percebeu que eu não preciso escolher. Lembra do Uber, quando eu trabalhei de Uber? Que eu não tinha propósito, mas eu tinha liberdade. Ela fez perceber que eu posso ter propósito, ter liberdade no ambiente de trabalho. E é por isso que eu estou aqui. Então, se eu estou aqui para passar esse conteúdo para vocês, é graças a essa mulher. E agora vamos, então, para o conteúdo puro. Os três fatores que me fizeram parar de fumar. Que eu, agora vai vir muita prática, tá bom? Porque o método ele é feito do quê? Ele é esmiuçar o processo para que qualquer pessoa consiga fazer. Eu não contei para vocês porque não tinha sentido, mas eu trabalhei em uma fábrica também, uma montadora de caminhões aqui em São Bernardo do Campo. E eu montava caminhões. Vocês acreditam que eu montava caminhões? Em cada 6 minutos eu montava um caminhão. Não montava exatamente um caminhão, mas eu montava uma pequena parte dele. Esse é o processo do Fordismo. Você dividiu o todo em pequenas partes que qualquer pessoa consegue fazer. E aí, no final da linha, sai um caminhão a cada 6 minutos. E aí você falava, caraca, um caminhão a cada 6 minutos e um caminhão diferente do outro. E você fala, uau, é tudo sob demanda. Cada caminhão que saía da linha era sob demanda. Então, era um diferente do outro a cada 6 minutos. Aquilo era magnífico. E esse é o poder do processo. Esse é o poder do método. Você divide ele em etapas tão pequenas que qualquer pessoa consegue fazer. E no final o resultado é uau. Eu consigo parar de fumar. O primeiro fator são as armadilhas. As armadilhas são muito importantes que você saiba as armadilhas, porque as armadilhas são os sabotadores, são os que fazem a gente ficar patinando, patinando, tentando e não consegue. E aí a ansiedade vai aumentando, você vai começando a fumar mais, você vai ficando mais estressado, sua autoestima vai indo por água abaixo. Os 4 pilares, o que são esses 4 pilares? Eu dividi em 4 pilares o que as pessoas chamam de força de vontade. Força de vontade. Você vai poder ativar a sua força de vontade. Por exemplo, né? É difícil falar assim, ativa aí sua força de vontade. Se eu falar por exemplo, é subjetivo falar para você ativar a força de vontade. Se eu falar pro Josué, ativa a força de vontade, ele vai falar, que porra é essa? Marisa, ativa aí sua força de vontade. Precisa ter um objetivo para começar, para ter força de vontade. Aí você tentar botar energia para atingir esse objetivo é a tal da força de vontade. Mas se eu falo para a pessoa vai lá, não tem muito o que fazer, sabe? A não ser o que ela já faz. Não tem o que fazer. Não existe método aí. Se eu falar para você, tem que ter força de vontade, eu sou só um coach motivacional.
Mas quando eu trago um passo a passo, eu passo do coach motivacional para o cara que criou um método. E os 4 pilares vai te ajudar a ativar a sua força de vontade. O que é o IMM? IMM é a ferramenta que eu descobri que eu criei. Nem sabia que tinha criado uma ferramenta. Mas depois de fazer a engenharia reversa do processo de eu parar de fumar, descobri que eu tinha criado uma ferramenta. Chama IMM. Depois eu explico como é a ferramenta. Dá um negócio aqui que eu queria explicar agora já para vocês, porque o negócio é maravilhoso mesmo, cara. É maravilhoso. No sentido de te dar força para você vencer, atingir um objetivo. Inclusive, depois que vocês aprenderem o IMM, isso dá para ser utilizado para qualquer objetivo que vocês quiserem na vida, tá bom? Fator 1 são as armadilhas. Então vamos começar aqui pelas armadilhas. Mente preguiçosa. Você não tem culpa de ter começado a fumar, tá bom? Você não tem culpa. A sua mente, ela é preguiçosa. No sentido, eu vou falar assim como preguiçosa, é no sentido positivo, tá? Ela, positivo não, é como ela é. Ela tende a buscar ser eficiente. O que é ser eficiente? Utilizar o menos de energia possível para atingir o resultado. E a partir do momento que você fuma um cigarro, vários hormônios são liberados de prazer, de satisfação, blá, blá, blá. E não tem nada mais fácil do que acender um cigarro para ter essa sensação de prazer. Não tem nada que a gente saiba pelas nossas crenças, nossos valores. A gente não conhece outra coisa melhor. Talvez conhece. Conhece, talvez, o açúcar, os doces. Quem gosta de um docinho aí? Quem gosta de um brigadeirinho aí? Quem gosta aí de uma paçoquinha? Quem gosta de um bolo de mousse de chocolate? Quem gosta de uma torta holandesa? Um sorvete, um petit gâteau? Eu acho que todo mundo se sente atraído por isso, porque a nossa mente funciona assim, não é exatamente porque você gosta. Porque às vezes faz até mal para você, você é diabético, mas lá no seu subconsciente está gravado que aquilo é prazeroso porque você experimentou uma vez. Você só precisa experimentar uma vez para saber que aquilo é uma porcaria gostosa. E aí, você recorre então ao cigarro como alternativa para liberar prazer. E é assim que a sua mente funciona, então você não tem culpa, ninguém te avisou isso antes. Mas quando você descobre isso, você descobre que dá para fazer, por meio de repetição, gravar hábitos positivos. Então, o que são hábitos positivos? Atividade física. Só que você percebe que hábitos positivos eles tendem a não ser tão fácil e tão prazeroso de começar esse processo. É trabalhoso. Só que quando você desenvolve essa energia para fazer a coisa acontecer, você ganha uma coisa: você aumenta o seu nível, a sua força de vontade. Você aumenta a sua disciplina, você aumenta o seu poder de se autodeterminar do que você quer, do que você não quer fazer. Você ganha um poder da autoestima, que é assim, eu posso estar onde eu quiser e fazer o que eu quiser. Então, isso é conquistado, só que o cigarro te dá prazer, mas não te dá nada disso. Porque o cigarro, se você acender ele, você não vai ganhar autoestima para fazer nada. Ele vai te dar prazer, vai te dar um alívio do estresse, vai aliviar a sua ansiedade, vai vir aquele formigamento, né, no corpo que ele dá, mas ele não vai te dar o superpoder da autoestima, não vai fazer você se sentir foda, ele não vai te dar energia para conquistar as coisas que você deseja para sua vida, os seus sonhos, para você dormir com tranquilidade. Então, vamos lá. Essa é a mente preguiçosa. E aqui são aqui a título de curiosidade também, os hormônios e os prazeres que você sente ao fumar, né? Então, alívio da ansiedade, beta-endorfina, dopamina, prazer, vasopressina, melhora a memória de curta duração, estímulo para ficar, melhora a memória de curta duração. A memória mais importante da nossa vida, né, aquela que faz a gente ter resultado na vida, é a memória de longa duração. É aquela coisa que você estuda e fica gravado lá tão forte que você consegue colocar em prática, que vem na hora, no momento certo, aquele conhecimento que vem na hora e no momento certo, que você consegue expor. Então, aqui, você tem coisas de muito curto prazo. Noradrenalina, você fica mais acordado, mais esperto. Serotonina, o humor, você fica mais amigável. Serotonina, dopamina, noradrenalina, supressão de apetite, você, né, não fica com tanta fome. E é por isso que também, quando as pessoas param de fumar, elas tendem a engordar, mas elas só tendem a engordar porque elas não têm esse método que utilizam, porque elas substituem o cigarro por um alimento. Não é que elas param de fumar definitivamente, elas só substituem os neuroreceptores de prazer. Ela só substitui, troca um fácil pelo outro fácil. E aí você não tem ganho na vida, não tem ganho de autoestima, não tem ganho de se sentir forte, não tem ganho energético. Na verdade, até o açúcar tira mais energia de você, deixa mais preguiçoso. Inclusive, deixa a mente preguiçosa. Porque ela libera dopamina muito fácil, e aí você tem prazer muito fácil, e aí fazer coisas que dá trabalho, coisas que realmente vai te tornar uma pessoa foda, você não tem estímulo, não tem dopamina que faz você levantar da cama para fazer uma academia, não tem estímulo que faz você conseguir ficar várias horas lendo um livro, ouvindo um podcast, porque o vídeo de 30 segundos é muito mais gostoso, muito mais prazeroso. E falando de tudo isso, o que faz você fumar de verdade é tudo isso, né? Esse final de semana eu vi uma frase que me tocou muito forte. O inimigo do seu sucesso é o seu pequeno sucesso. O inimigo do seu grande sucesso, o objetivo que você quer alcançar é o seu pequeno sucesso. Então, o objetivo de você parar de fumar é porque você está muito apegado a fumar. Tá gostosinho, sabe? Tá confortável. Ainda não tá doente o suficiente. E às vezes mesmo doente a gente, o vício é tão grande que a gente continua fumando. Mas isso não é culpa sua, porque você não sabe os 3 níveis, né, de dependência que ele causa. E eu já vou falar para vocês os 3 níveis, tá? Uma dos maiores sabotadores que você vai ter aqui é essa lista aleatória de dicas que a gente encontra na internet para ajudar você a parar de fumar. Tá?
Esse aqui é um dos maiores inimigos que você tem, né? Isso aqui é aquela lista. Você pega aquela lista lá que eles falam, bebe água. Aí você começa a beber água e fala, pratica atividade física. Quem já que nunca viu pessoas que jogam uma pelada no final de semana e acendem um cigarro e tomam uma cerveja com os amigos depois? Se fazer atividade física aleatoriamente ajudasse uma pessoa a parar de fumar, não ia ter isso. Mas a verdade é que essas dicas aleatórias, elas só frustram a gente. E eu não tô falando que elas não funcionam. É que aleatoriamente elas não funcionam. Elas têm uma metodologia e saber encaixar na hora certa, elas não vão funcionar. Elas só vão te frustrar mais. Ela é uma armadilha. É como se fosse assim, ó, aprenda a parar de fumar aqui, vem aqui. Aí você fica lá tentando, perdendo tempo. E aí passa mês, gasta dinheiro. E a sua saúde vai indo pro saco e você vai se desanimando cada vez mais, que até não vai desistindo. Porque eu já ouvi muita gente falando assim, poxa, eu já tava até desistindo mesmo de, sabe, perde o ânimo, a energia da vida, perde o ânimo de viver. Sabe, tem pessoas que têm tendência à depressão, é muito triste ver elas indo por um caminho, por isso eu trago esse conteúdo aqui com muita responsabilidade, porque eu sei o quanto exige ter responsabilidade para fazer esse trabalho. É até por isso que eu demorei muito para trazer esse trabalho para as pessoas, porque exige que você tenha um nível de confiança muito grande, você tenha um comprometimento muito grande, não com você mesmo, mas no meu caso, com cada um de vocês. Então vamos lá. Ambientes e pessoas, eu já falei, né? Ambientes e pessoas. Tome cuidado com ambientes e pessoas. A gente tem neuroassociação. O que é neuroassociação, cara? Eu falei que ia falar fácil, estou falando difícil. Neuroassociação, você associa ambientes ao prazer. Então, não necessariamente você vai precisar fumar para ter aquele instinto de querer fumar. Né? Aliás, não necessariamente você vai precisar sentir o cheiro do cigarro para ter aquele instinto de querer fumar. Mas só de ver um ambiente que você fuma muito, e eu vou dar um exemplo. No canto da sua casa, sei lá, provavelmente tem o seu cantinho de cigarro aí, né, o cinzeiro, tem alguns cantos aí da sua casa, do seu trabalho, que é o lugar onde você fuma. Esses lugares, só de passar neles, você não precisa ver ninguém fumando, não precisa sentir cheiro de cigarro nenhum. Eles são gatilhos para você fumar. Eu tinha um ambiente que era gatilho, que é assim, para mim, em qualquer lugar, eu falo, eu quero, nossa, quem tá de acender um cigarro? Era, tipo, sabe, coberturas, sabe, tipo, sacadas, terraços. Eu via aquela vista e falava, putz, deixa eu acender um cigarro. Era um lugar que, pô, eu me sentia dono do mundo. E em casa eu tinha uma sacadinha também, que eu ia lá, me jogava, me esparramava numa rede e acendia um cigarrinho também. Então, toma cuidado com ambientes e pessoas. Tá bom? É muito importante que, quando você toma a decisão de parar de fumar, que esses ambientes sejam totalmente desfeitos. Inclusive, você pode até mudar o mobiliário desse ambiente, colocar, de repente, uma planta naquele lugar, algo que dê vida para esse ambiente, para que você desvincule a visão, a imagem do que é a sensação de cigarro, de fumar, né? A sensação de prazer que o cigarro traz nesses ambientes. Então, anotado aí, bora para o próximo passo. Reclamar é o pior inimigo. E esse aqui é um hábito do vitimista. O vitimista tem esse hábito de reclamar. E às vezes ele não tem consciência suficiente para perceber que não faz sentido. Pode até fazer assim, o vitimista, eu era assim, eu era uma pessoa que reclamava na faculdade, reclamava tanto que um amigo meu da faculdade, ele chegou e falou para mim assim, cara, Cana, eu acho que a gente, ele foi bem esperto, bem inteligente quando ele falou isso, ele falou assim, Cana, eu acho que a gente precisa parar de reclamar. A gente, ele não falou você. Se tem uma coisa que é ruim pro fumante é ouvir você, né? Parece que você está naquele estado de vítima, parece que você está sendo atacado, parece que estão atacando pedra em você. Você precisa parar de fumar. Soa muito agressivo isso, por isso que não funciona. Pessoas, familiares, amigos falam para você parar de fumar, só fode a sua vida. Essa é a verdade. Tem alguém que mandou uma mensagem, talvez faz tempo, desculpa, eu estou assistindo com legenda, não sei se porque meu microfone e áudio não estão funcionando. De qualquer maneira, muito obrigado. Eu recomendo você, Luciana, sair. Eu peço desculpas também de não ter visto antes a sua mensagem, mas você pode sair e voltar novamente. E talvez ele peça para autorizar para você compartilhar o som do seu celular, tá bom? E aí você compartilha, entra de novo, tenta. Mas de qualquer forma, eu vou gravar aqui essa aula e vou compartilhar com você depois, tá bom? Vamos lá. Reclamar, porque reclamar é ruim, pessoal. Reclamar é ruim porque fisicamente, talvez vocês não saibam, mas ele ativa um hormônio que chama cortisol. Cortisol é um hormônio do estresse. Quando você reclama, você se sente mais estressado. Quando você se sente mais estressado, qual que é o gatilho para você fumar? Estresse e ansiedade, tristeza. E aí você tende a querer fumar mais. Reclamar também, você terceiriza. É o hábito do otimista, né? E você terceiriza a responsabilidade das coisas da vida para o mundo. E aí eu tava contando a história, né? Que meu amigo veio falar para mim. Ele veio falar para mim e eu acolhi aquilo. Aquilo ficou gravado muito forte em mim. Cara, tava reclamando demais. Mas ainda assim, naquele momento, eu justifiquei. Eu falei assim, cara, mas não faz sentido reclamar? Pô, olha isso, a gente tá aqui e tal, mandando 50 mil currículos, né? Esse foi um dos meus fracassos. Na faculdade eu mandei uns trocentos currículos e eu só consegui um estágio. Porque eu fui indicado. E não foi numa empresa que eu queria. Mas é óbvio que eu não ia ser contratado com aquela mentalidade. Hoje eu percebo. Aquela mentalidade é óbvio que eu não ia ser contratado. Queria empreender, mas não tinha atitude. Queria empreender, mas não tinha energia. Não tinha comprometimento. Não consegui, não assumia que a culpa era minha de não saber falar inglês. Bom, e aqui vamos para os três núcleos da dependência, esse talvez um dos maiores vilões, aí, uma das maiores armadilhas para quem quer se livrar do vício do cigarro. A maioria das pessoas que eu conversei
elas usaram nicotina, usaram algum remédio para conseguir largar o cigarro. Largaram o cigarro temporariamente, às vezes até por anos, às vezes até por 1, 2 anos, até mais. Só que elas voltaram a fumar porque elas caíram na armadilha dos 3 núcleos da dependência. Elas negligenciaram que o cigarro ele atua em 3 núcleos de dependência. E elas combateram apenas um, que é o núcleo da dependência físico-química. A dependência físico-química é aquela dependência que a nicotina causa. A nicotina, quando é liberada no seu organismo, ela ativa aqueles hormônios de prazer. Ela automaticamente, você tem um receptor da nicotina no seu cérebro. Esse receptor pega a nicotina, entende os códigos da nicotina e manda lá para o seu cérebro informação para liberar prazer. E aí você usa a nicotina, faz a terapia de reposição de nicotina, para que ela substitua o prazer que o cigarro causa. Então você se livrou do cigarro, mas não se livrou da nicotina. E aí a terapia vai reduzindo. E isso ajuda a você desmamar do cigarro, porque ela é gradual. O cigarro, dificilmente você vai conseguir diminuir o cigarro gradualmente. Não faça isso. Não caia na besteira de querer, então se a nicotina funciona desse jeito, eu vou fazer a TRN com cigarro mesmo. Eu fumo 20, eu fumo 20 na primeira semana, na segunda semana eu passo a fumar 15, depois eu passo a fumar 10, depois eu faço. Não vai funcionar desse jeito. Vá por mim, se quiser tentar, pode tentar, mas assuma a sua responsabilidade. TRN é uma terapia principalmente indicada para quem tem nível alto. Então, eu passei também o teste lá, a galera que respondeu, muito obrigado. E ela serve, esse teste de Ferguson serve para detectar o seu nível de dependência da nicotina. Você vai lá, se sua dependência for alta, é recomendado lá que você comece pelo nível 3 do tratamento, que é o 21 miligramas de nicotina, e aí semana após semana vai diminuindo, 21 miligramas, 14 miligramas e 7 miligramas. Né? Então, normalmente, isso só para quem tem nível alto, muito elevado. Para quem tem nível médio, às vezes nem precisa. Então, é uma escolha pessoal. Inclusive, eu recomendo que consulte um médico para isso. Não precisa porque a nicotina, se for só a nicotina, não precisa, mas recomendo se você tiver problema de saúde, se você tiver problema de pressão, problema cardíaco, se você tiver qualquer problema de saúde, vá ao médico e pede para ele. Inclusive, se ele tiver a receita no posto de saúde, você consegue pegar de graça isso, tá bom? Mas isso é só uma parte do tratamento. Você tem que combater outros 2 núcleos, né? Você combater um, você tem que combater os outros 2 núcleos para se desvencilhar desse vício. Um é o comportamental, que são os lugares, ambientes e também o gesto de você levar o cigarro até a boca. A boca é uma área extremamente erógena. O que significa isso? Falei que nem ia falar difícil, mas não tem como. É uma área que dá muito prazer. É uma área que libera muito prazer. Você deve saber disso. E essa área, né? E por gerar esse prazer, você tende a querer fazer o gesto de fumar um cigarro só para ter o cigarro encostando na sua boca. Não sei se vocês sabem, eu vou anotar aqui, ó, vou apagar aqui a lousa, só para vocês terem uma ideia de quantas vezes vocês fizeram esse gesto. Isso não significa que vai ser mais difícil ou mais fácil, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, para quando vocês falam assim, tô cansado de fazer esse exercício, cana, para parar de fumar. Vocês estão cansados, mas vocês não estavam cansados de fazer esse gesto de fumar aqui. Exatamente porque vocês tinham um estímulo muito forte, que é o prazer, tanto da nicotina quanto o prazer que você sente nos lábios, né? Vamos lá. Aqui, eu vou pegar a calculadora. Eu vou falar da minha vida, só para vocês terem uma noção, eu fumei durante 6 anos da minha vida, tá? Eu vou anotar aqui na lousa, eu não sei se vocês vão enxergar, mas eu fumei durante 6 anos. 6 anos, tá bom? Cada ano da minha vida, cada ano não, eu vou falar por dia. Por dia eu sempre fumei o maço, eu sempre fui um cara que fumou o maço. Tirando quando eu ia fazer um rolê, que aí fumava pra caramba. Mas a maioria dos dias é um maço. Um maço tem 20 cigarros, né? Eu fumava um Marlboro Light. Não conhece o Marlboro Light? Por algum tempo eu fumei também um Marlboro vermelho, e era isso que eu fumava. 20 cigarros, 6 anos. Aqui, cada dia, o máximo 30 dias. Vou fazer as contas aqui. 30 dias vezes 20 cigarros. 600 cigarros no mês, tá? Eu fumava um mês, 600 cigarros. Um mês eu fumava 600 cigarros. No ano, vezes 12, 7.200 cigarros. Isso estou falando de cigarros, não estou falando de quantos movimentos eu fiz para levar os cigarros até a boca. 7.200 cigarros. Isso aqui é o que eu fumava de cigarro no ano, tá? Eu ainda não calculei. Eu vou multiplicar por 6 aqui. E aí vai dar 43.200 cigarros. Essa aqui é a quantidade de cigarros que eu fumei na vida. Tá? A média, mais ou menos, né? Tô tirando por base. Talvez tenha fumado mais, talvez tenha fumado menos. 43 mil, é muito provável que eu tenha fumado mais que 43.200 cigarros. Eu fumei 43.200 cigarros. Para cada cigarro, em média, eu não pedi para vocês fazerem essa contagem. Mas para cada cigarro, é uma média ali, eu pesquisei na internet, que você faz 10 movimentos para fumar um cigarro. Você fez 43.200 vezes... Eu, né? Eu, no caso, porque eu sou o fumante aqui. Eu era fumante, na verdade. 400, era só colocar um zero aqui, tá? Eu fumei 43 mil cigarros, mas eu levei para a boca o cigarro 432 mil vezes. Vocês têm noção de quantas vezes eu fiz esse movimento aqui de fumar? Então, é quase robótico. Se eu parar de fumar, eu quase faço isso com o canetão aqui. Você percebe?
que o bagulho é muito louco, só pela força do hábito. A gente vai tender a repetir isso. E aí tá, 43 mil. Agora vamos lá, tipo de curiosidade também, quanto que eu investi, né? Eu fumei 43. Peraí, eu vou deixar esse número aqui, 43.200, porque também tem outro número aqui pra gente calcular depois. Mas aqui, eu fumei 20 cigarros. Cada maço custava R$ 10. R$ 10, né? R$ 10 cada maço. Eu fumei aqui, ó, por dia, um cigarro, 30 dias, né? 10 por dia, R$ 300 no mês. No ano, vezes 12, R$ 3.600 por ano. Eu já falei esse valor, né? R$ 3.600 por ano. Vezes 6 anos. Eu gastei R$ 21.600 só com cigarro. Dava para comprar um carro. Dava para comprar um Celta na época. Tá? E dava para comprar uma moto nova, dava para investir em cursos, dava para fazer um curso de inglês, né? Eu falei que eu não sabia inglês. Então, às vezes a gente tem condições de fazer muita coisa, mas a gente coloca a nossa energia no lugar errado. Esse é o problema, tá bom? E aqui eu então investi na minha vida, investi, né? Foi um puta do investimento, R$ 21.600. Desculpa o palavrão, gente, mas depois você vai entender porque eu falo palavrão, tá bom? R$ 21.600 aqui, tá bem, tá com a luz aqui tampando, mas é isso, R$ 21.600. Eu falei para vocês fazerem mandarem um print, quem mandou um print, depois eu vou fazer o sorteio, tá? Esqueci de falar também, sorteio, vou fazer o sorteio no final da aula. E também no final da aula eu vou dar um super presente para vocês. Então vamos lá. R$ 21.600 é o que eu gastei. Lá, a média, eu calculei a média aqui, tá? Uma galera mandou aqui, eu anotei no caderninho a média, eu calculei, foi 5 minutos e 54 segundos que uma pessoa fuma. Essa foi a média da galera que mandou. Eu pesquisei na internet, realmente, é de 5 a 7 segundos, 5 a 7 segundos, 5 a 7 minutos para fumar um cigarro. Então, pensa no quanto tempo a gente já perdeu na nossa vida só fumando cigarro. Eu vou calcular aqui quanto que eu perdi, só para vocês terem uma noção. Para quem fumou mais tempo, menos tempo, vai conseguir ter uma noção de quanto tempo perdeu da vida fumando. Eu fumando durante 6 anos, quanto tempo de vida eu perdi? Só com o gesto de fumar. Eu fiquei assustado, tá, gente? Eu fiquei muito assustado quando vi isso. E por que às vezes a gente não sabe disso? Porque a gente não quer saber. Quando a gente está viciado, a gente não quer saber dessas coisas. A gente só quer saber do prazer. E o preço, a gente tá nem aí. Se tiver o último maço da banca e for o último lugar aberto, a gente paga caro. Se o cigarro estiver longe, poxa, eu já andei longe para pegar um cigarro que eu queria. Eu já andei muito longe, porque eu não abria mão de fumar uma boa. Já peguei busão para comprar um cigarro, tá, gente? Não foi aqui na banca, não, na esquina, não. Eu já andei bastante. Já perdi muito mais tempo do que isso, na verdade. Então vamos lá, eu fumei 43.200 cigarros. A média aqui que deu 5,54 segundos. Mas para o tempo não ficar muito quebrado, eu vou arredondar para 5 segundos, vou arredondar para baixo, tá? Arredondar para baixo. 5 minutos, na verdade, estou falando de novo, 5 segundos, mas são 5 minutos que cada pessoa demora para fumar um cigarro, mais ou menos. Eu gastei 216 mil minutos da minha vida 200, eu não sei se essa conta está certa, é isso mesmo. 216 mil minutos da minha vida. Minutos, sabe o que dá isso? 16 mil minutos dividido por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Eu perdi 3.600 horas dividido por 24 horas, né? Eu perdi 150 dias da minha vida só fazendo isso aqui, ó. Eu poderia estar fumando numa balada, poderia estar fumando, fazendo outras coisas. Mas enquanto eu estava fazendo esse movimento, eu gastei 150 dias. Não é hora, não é minutos. Quem aqui está assustado com essa informação? 150 dias, dá para aprender um pouco de inglês? Dá para aprender algo novo para, de repente, oferecer, ir lá no trabalho, gerar mais valor no trabalho, ou até para o seu negócio, se você é empreendedor, e fazer uma grana a mais? 150 dias dá? Se pegarem 150 dias do seu salário, é muita grana? Você vai se sentir mal? Mas não tem ninguém te fazendo isso com você, é só você fazendo com você mesmo. Era isso eu fazendo comigo mesmo. Isso 6 anos, imagina se eu continuasse o resto da minha vida fazendo isso. É bizarro, mas a gente continua fumando porque a gente quer olhar só o lado bom, a gente não quer fechar os olhos para o lado ruim das coisas. E eu nem quero, eu falei, prometi que eu não ia mostrar a gente adoentada aqui no hospital e não vou mostrar. Eu acho que isso aqui é o suficiente para você, né, fortalecer o seu poder interior para tomar a decisão. Agora vamos para o fator 2. Vamos lá, fator 2 que faz você, que vai fazer você de fato parar de fumar, tá bom? Que vai ativar a sua força de vontade, tá bom? Se eu falar, por exemplo, ativar a força de vontade é muito subjetivo. O que significa isso? Por exemplo, se eu falar para todo mundo que está aqui sentar no chão, a gente estiver nessa sala aqui que eu tô, eu falar todo mundo senta no chão, cada um vai sentar num lugar. É subjetivo sentar no chão, não é específico. Entende? Não é específico. O específico é eu falar, ó, senta nessa cadeira preta, senta nessa cadeira branca, senta nessa cadeira amarela. Isso é específico, isso é objetivo. E o método serve para isso. Então vamos lá, os 4 pilares, finalmente os 4 pilares para você ativar a sua força de vontade. Anota, porque isso tem exercício. Propósito. Mas como é que eu vou fazer um exercício de propósito? De novo, cara, você vem com umas palavras que não dá para fazer. E é por isso que eu criei exercícios para que você consiga fazer. Bom, e eu vou passar um deles aqui para vocês.
Propósito. Para que serve um propósito? Para começar, como que o propósito vai me ajudar a parar de fumar? Para parar de fumar, você tem que ter um desejo muito forte, uma motivação muito forte. E normalmente essa motivação muito forte, esse desejo muito forte, ó, é subjetivo também, não vai te dar energia nenhuma. Mas tem uma coisa que não é subjetiva, é a visão que você tem de você mesmo saudável. A minha visão que eu utilizei era eu com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. No futuro eu nem tinha, mas eu imaginei, porque a gente tem um poder incrível de imaginar. Eu imaginei eu fumando perto da minha família. Eu falei, não, eu criei uma imagem positiva. Eu, livre do vício do cigarro, fecha os olhos, aí imagina, faz esse exercício aí, vocês que estão, principalmente vocês que estão aí no escuro, faz esse exercício. Fecha os olhos e olha, imagina você lá sem fumar, no lugar que você deseja. Então, é possível você imaginar, quando a gente imagina, nossa mente, nosso cérebro não sabe se é verdade ou é mentira. Ele não sabe se é verdade ou mentira. Se eu falar para você, imagina que eu estou colocando aqui nesse copo limão. Limão. E agora eu vou acrescentar um pouco de vinagre nesse copo. Vou acrescentar aqui um pouco de vinagre. E agora eu vou beber. Dá uma sensação ruim, se você imaginar isso de verdade. Por que dá uma sensação ruim? Porque a informação que foi para o seu cérebro, porque eu estou bebendo vinagre e estou bebendo limão, isso é horrível. E o seu cérebro capta essa informação e traz a sensação no seu corpo, fisicamente até. Então, imaginação é um poder incrível. É um poder incrível para ativar a energia em você. Tanto é que se você imaginar coisas ruins, você tende a ficar mal. Então, pega outra dica. Cuidado com as coisas que você vê na internet, no seu celular. Quando eu falo de ambiente, hoje em dia tem um ambiente online também. Então aqui a gente está num ambiente de pessoas que buscam parar de fumar, que é um ambiente propício para você parar de fumar. Mas tem um ambiente que não é propício para você parar de fumar, que é um ambiente que você já sabe, você conhece na vida. Às vezes a própria rede social, o próprio Instagram é um ambiente que não é bom para você que deseja parar de fumar. Ativa a ansiedade, faz você ficar irritado com alguma opinião que algum influencer está fazendo uma opinião, só para criar engajamento, só para atrair sua atenção, e você está caindo lá como um peixe. Porque aquilo que às vezes eles fazem nem é direito que eles acreditam, eles fazem só para ter engajamento, para atrair sua atenção, para fazer dinheiro, para eles curtir a vida deles do jeito que você gostaria que fosse a sua vida. Então, às vezes, para quem está querendo parar de fumar, elimina esse ambiente também, que às vezes é muito tóxico, que são as redes sociais. Vai pegar um livro, vai ver um filme que você sabe que te traz uma boa sensação, aqueles filmes lá de superação, né? Então, pensa bem o que você está absorvendo, seja pelos seus olhos, seja pelo seu ouvido, tá bom? Tem coisas que a gente não tem controle de fato. Se você tem um lugar de trabalho e tem uma pessoa que é tóxica no seu trabalho, você não tem como dar um murro nessa pessoa. Mas você tem como fazer outra coisa, que eu já vou te explicar, tá bom? Vamos lá, propósito. Então, vocês conseguem fazer esse exercício. Escreve primeiro, se tem dificuldade de imaginar, primeiro escreve no papel por qual razão você quer parar de fumar. O que te motiva a parar de fumar? É ter mais dinheiro no meu bolso? Anota lá, pô, em tantos anos eu vou ter mais dinheiro, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Já coloca lá na sua imaginação, né? Não pensa no dinheiro, porque o dinheiro não serve para nada, mas pensa no que você pode fazer com esse dinheiro, a viagem que você quer fazer, o restaurante que você tem vontade de comer há muito tempo e você não foi, sei lá, um livro, fazer um curso, materializa isso. Isso aqui é objetividade, isso aqui é o que vai fazer você conseguir parar de fumar. Mas só propósito não é o suficiente, então vamos para a identidade. Se você não tiver consciência de quem você é muito complicado. Por que eu falo que é muito complicado? Eu falo que é muito complicado porque você precisa pelo menos reconhecer que você já teve conquistas na sua vida. Você precisa reconhecer qualidades em você. E às vezes eu sei que quando a gente está numa baixa estima, a gente não consegue listar nossas qualidades. Para vocês terem uma ideia, uma das minhas maiores qualidades chama perfeccionismo. Na época que eu estava com baixa autoestima, com aquela mentalidade frágilzinha, vitimista, eu não conseguia ver que perfeccionismo era uma qualidade. Na verdade, meu defeito ali era que eu era inseguro. Mas perfeccionismo é uma baita de uma qualidade. E por que que eu falei lá? Vocês vão descobrir porque eu estou falando palavrão. Porque esse aqui é o mais autêntico que eu posso te trazer de mim. Se eu não falar palavrão aqui, eu vou trazer um cana que está querendo ser bonitinho para agradar vocês. E essa porra de querer agradar os outros é o que está fudendo a sua vida. Você precisa reconhecer você como uma pessoa foda. E como que você vai fazer isso se você está na baixa? Pergunta para as pessoas, isso aqui é muito poderoso. Pergunta para pelo menos 3 pessoas. Vai, pergunta para 2 pessoas, porque eu sei que é desafiador. Pergunta para 2 pessoas que você mais ama, que você sabe que elas te amam. Pergunta para elas 3 qualidades, não precisa ser 5, não. Pergunta para elas 3 qualidades, se você sentir vontade de pedir 5, pede para elas te falar quais são as 5 qualidades que elas veem em você. As pessoas que e fala que sim, é sério isso, porque eu preciso disso para tomar uma decisão muito forte na minha vida. Fala de coração para ela. Eu tenho certeza que ela vai te entregar isso. E aí, a minha tela aqui apagou, vou ligar de novo. E aí, quando ela te falar isso, muito provavelmente você vai pegar aquela lista, você vai agradecer a ela, e você vai olhar para aquela lista, e muito provavelmente você não vai reconhecer muita coisa ali. Mas você não tem a dúvida que se ela viu isso em você, é porque você tem essas qualidades. Você tem essas qualidades. E aí, o exercício que você tem para fazer, ó, já te dei um exercício para você fazer de identidade. Você vai falar para as pessoas quais são as suas qualidades.
Você vai ter que falar isso sinceramente para ela levar a sério, porque senão ela vai brincar com você e isso vai baixar sua autoestima mais ainda. Leva a sério isso. Ela, e vai na frente dela, fala para ela que você precisa disso, porque você está tomando uma decisão muito forte na sua vida e você precisa saber disso. Pergunta para ela quais são as 5 qualidades que ela enxerga em você. Ela vai te dar uma lista. Você vai olhar para essa lista, vai juntar tudo, vai listar todas as qualidades. É muito provável que as 2 pessoas ou 3, quanto mais pessoas, né? Se for 3 pessoas, quando você listar aquelas qualidades suas, você vai ver que tem muitas parecidas. Não é coincidência, a pessoa não inventou aquelas qualidades. Ela de fato enxerga aquelas qualidades em você. Começa a fazer o exercício de uma vez por dia, reconhecer uma daquelas qualidades em algumas atitudes que você tem. Começa a reconhecer no seu dia a dia que você tem algumas atitudes que você. E quando você reconhecer, você vai ver que vai ter, liberar uma dopamina no seu cérebro. Você vai falar, caraca, é real, eu sou foda mesmo. Conforme você vai fazendo isso ao longo do tempo, você vai aumentando a crença em você mesmo. Você vai descobrindo que você pode, isso vai aumentando sua autoestima e vai te dando poder, vai te aumentando sua força. E agora vamos aqui. Tá esclarecido, galera? Tá esclarecido aí? Tá bem claro? As informações? Bom, vou continuar aqui, vou mandar abraço depois também nas minhas redes sociais, se vocês quiserem tirar dúvida, vocês podem me chamar. Eu vou ter o prazer de tirar a dúvida de vocês, mas só realmente para quem assistiu a aula, para quem está absorvendo o conteúdo, para quem está se dedicando. Porque quem se dedica aqui, quem se compromete, merece a minha dedicação, porque é disso que eu estou colocando a minha vida. Essa é a vida que eu estou escolhendo para mim agora e eu vou dar tudo, tudo de mim. Mentalidade é uma das coisas mais importantes também, é o terceiro pilar para você ativar sua força de vontade. Por que mentalidade é importante? Porque com a mentalidade errada você mina a sua força de vontade, você se corrói, sabe? Você canaliza para o lugar errado. Então, vamos aqui para alguns pontos de mentalidade. Autorresponsabilidade e vitimismo. Começa a imaginar que tudo na vida é responsabilidade sua. Faz esse exercício, mas é um exercício assim de imaginação. Então, assim, o governo não tá bom. Tá, esse eu tenho poder. Pensa assim, eu tenho poder ou não tenho poder para mudar? Não tenho poder. Então, não tem o que fazer. Não culpa, porque agora a vida é sobre você. Você está focando na pessoa mais importante do mundo. Lembra? A pessoa mais importante do mundo? Você. Então, o governo não é você. Você não pode mandar o que o governo vai fazer. Então, exclui. Marido ou esposa? Não. A esposa pode sim mandar no marido, tá, gente? Mas, é assim, foca em você, gente. Foca em você. Você é a pessoa mais importante do mundo e é só você que tem poder de mudar a sua vida. Então, tudo que você fala, isso tá ruim, porque é minha esposa, papapá. É você que escolheu essa esposa, cara. Assume isso. Seja o melhor, dê o melhor. A vida não é sobre o que dão pra gente, a vida é sobre o que a gente vai dar pros outros. Então não foca no outro. Isso é o que fode um relacionamento, inclusive, de um casal. Ficar terceirizando a culpa, a responsabilidade das coisas do relacionamento pro outro. Faz alguma coisa, percebe como que o outro como que o outro se sente amado. Porque o jeito que você ama não é o jeito, às vezes, que ele se sente amado. Percebe? Às vezes a pessoa não gosta de carinho, você fica dando carinho para ela. A pessoa ela quer um presente. Porque as pessoas têm perfis diferentes. Às vezes a pessoa não quer um presente, a pessoa quer palavras. Entende? Foca no que você pode fazer para melhorar seu relacionamento. Foca no que você pode fazer para melhorar o seu ambiente de trabalho. O seu ambiente de trabalho, seu chefe não vai mudar. Ele é um estúpido, ele vai continuar sendo estúpido. Se você não gosta dele, muda de trabalho. Simplesmente, mas eu estou enrolado financeiramente. Você está enrolado financeiramente por quê? Porque você tomou decisões. Entende? Então foca em você, a autorresponsabilidade chega de vitimismo. Tudo que você perceber, e qual que é o exercício? Aqui que você pode fazer. Perceber padrões vitimistas, percebeu? Anota. Anota, porque quando você anota, você está falando para o seu cérebro, saber isso é importante para mim. Anota o padrão vitimista. Entende? Porque aí é isso, essa é a atividade. Porque se eu ficar falando, seja autorresponsável, você não vai conseguir ser, cara. Porque você está agindo no automático, mulher. Você está agindo no automático, homem. Então, no automático é difícil parar o trem, a carreta. Olha quando cigarro fumou. Parar essa carreta aqui, meu caro. Se você não ativar sua identidade, se você não ativar o seu propósito, se você não tiver uma mentalidade alinhada, a carreta te esmaga. Você volta a fumar. Problema aqui da mentalidade, não tem jeito. Não tem jeito. O vitimista, ele é assim, fala, não tem jeito. O cara que tem a mentalidade, a mulher que tem a mentalidade, que bate no peito, que ela fala, eu sou autorresponsável, ela fala, eu dou um jeito. Talvez o jeito, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a pessoa vitimista, ela tende a generalizar. Ela tende a achar que tudo é muito mais difícil para ela. Ela tende a achar que não dá, não dá. Para eu resolver o meu problema, eu preciso ter muito dinheiro. Não, para resolver esse problema, você precisa guardar um pouco mais de dinheiro. Se você parar de fumar um pouco menos, você vai ter mais dinheiro. Às vezes, se você não comprar um doce ali, você vai ter mais dinheiro. Se você colocar energia no lugar certo, você vai ter aumento de salário, você vai gerar mais valor no seu trabalho. Não tem como. Uma pessoa foda, ela vai se destacar. Uma pessoa que coloca energia no lugar certo. A pessoa que bate no PT tem autoestima, ela não se cala lá quando o cara lá no trabalho está numa reunião falando baboseira. Ela não fala assim, ele é meu superior, não vou dar minha opinião aqui. A pessoa que sabe quem é, fala assim, cara, se ele não gostar de mim, eu vou dar minha opinião do mesmo jeito. E ela dá opinião e descobre
que depende do jeito que você dá a sua opinião, você é agressivo, mas depende do jeito que você dá a sua opinião, você está só valorizando a ideia dela e você só está incrementando a ideia dela. Então você consegue se destacar. Mas por que você consegue fazer isso? Porque você não tem medo do cara falar, tá errado, e aí você tem que ficar quieto. Isso é para tudo. Eu tô falando meio de trabalho, mas se você empreende, se você tem seu negócio, se você é cabeleireiro, minha mãe passou a vida inteira sendo cabeleireira. Se você é cabeleireiro, se você é autônomo, tudo. Quando você tem a mentalidade certa, você consegue fazer as coisas para ter mais resultado, tá bom? E aqui outro problema de mentalidade, problema, solução. Algumas pessoas acham que tudo é um problema. Ela não consegue ver oportunidade em nada. E eu estou trazendo aqui a visão de que há uma oportunidade no seu vício de fumar. Existe uma grande oportunidade que está escondida aí. O seu vício de fumar, você só fuma exatamente porque você quer aprender a lidar com a sua ansiedade, com o seu estresse. Se você aprender a lidar com a sua ansiedade e estresse, você não só elimina o cigarro, começa a ter mais dinheiro na sua carteira, como você para de fugir das coisas mais importantes da vida, das situações mais importantes da vida que vão te trazer mais resultado. Então, é de você falar para as pessoas que você ama elas, elogiar as pessoas. Então, quando você consegue focar na solução, quando você consegue focar na solução, você vê que você consegue resolver seus problemas de ansiedade. Você consegue encarar as situações difíceis no trabalho, e com isso você vai se destacar mais. Você consegue dar um jeito para melhorar a sua vida pouco a pouco. Você não tem mais aquela pressa, aquela ansiedade, porque agora seu cérebro está funcionando assim. Ah, quero prazer? Sim, aí tem dopamina, libera a dopamina ali. Daqui a pouco, o seu cérebro vai entender que as coisas boas da vida, você vai dominar seu cérebro por meio das suas ações, e seu cérebro vai perceber que você está fazendo coisa que dá muito trabalho. Só que depois de muito trabalho vem um prazer, vem um pouco de prazer. Aí você trabalha, pô, tô reconhecendo, tô fazendo exercício aqui, tô reconhecendo que eu sou comprometido, eu sou disciplinado, cara. Eu não sou tão esperto assim. Eu sou disciplinado, porque você tá vendo, falaram para você, que você tá vendo você fazer isso de forma disciplinada na sua vida. Então você vai melhorando a sua autoestima e você vai melhorando a sua capacidade de lidar com estresse e ansiedade. Como faz também para lidar com estresse e ansiedade? Aquela mentalidade, não ficar terceirizando para o outro. Você tem que entender que se a pessoa fala mal de você, não é por causa de que você é de fato aquilo. É porque ela está irritada. Não tem nada a ver com você. Ela nem percebe isso também. Ela está irritada com a vida dela, com o problema dela. Às vezes ela nem queria falar aquilo para você. Ela pega e fala. E aí você, lá no seu vitimismo, acolhe aquilo e pega no seu colo e fica triste. Mas se a pessoa te falasse que você é foda, talvez você não ouviria com os mesmos ouvidos. Entende? Porque seu foco não está na solução, seu foco está no problema. Igual eu, quando eu recebi o elogio lá do professor, que eu falei que o professor me elogiou. Eu estava tão focado, tão com medo que as pessoas vissem que eu era pobre lá na faculdade, que eu era bolsista, que eu não foquei que as pessoas iam ver, caramba, que o cara é diferenciado, pô, o cara conseguiu bolsa integral. Pô, o cara mesmo pegando o busão vindo lá da Zona Leste de São Paulo, atravessando a cidade toda para vir estudar, o cara conseguiu ter a melhor nota, mas eu não consegui focar nisso, eu consegui focar só no, caraca, vão ver, vão descobrindo que eu sou pobre, descobrindo que, sabe, eu sou tímido, sabe, eu vou ter que subir no palanque, eu vou ter que falar e agradecer, e aí eu não quero chamar essa atenção para mim, porque eu estava focado no problema, não estava focado na solução. Então, mapeie na sua vida. Como faz para mudar esse padrão? Mapeia na sua vida momentos que você tem, tá focando no problema. E sempre que você vê um problema, é normal, você vai sentir, seu corpo vai responder. Porque quando vem um problema, vem uma suadeira, vem um cagaço. Cagaço é real. Quando fala cagaço, a palavra cagaço, ela é literal. A pessoa quando tem no meio, vem o cagaço. Você dá vontade de ir no banheiro mesmo. Hoje, por incrível que pareça, não deu um cagaço de eu estar aqui na frente de vocês. Mas se fosse há 5 anos atrás, meu amigo, eu não vim aqui nem que me pagassem. Nem que me pagassem eu ia estar aqui diante de vocês, tá bom? E aqui, o último programa de mentalidade reclamão e o 100% gratidão, né? 100% gratidão é o cara tóxico, né? Não é o cara tóxico, é o cara tóxico para quem tá vibrando na reclamação. A verdade é essa, tá? Porque o 100% gratidão, talvez, essa é a realidade dele, caramba. Você não tem que falar que o cara é tóxico. Agora, o cara é tóxico quando ele fala assim, pô, todo mundo tem que agradecer, que a vida é maravilhosa e querer botar isso na cabeça de todo mundo. De verdade, eu tento ver a vida dessa forma, mas eu não vou colocar na cabeça de vocês e falar que vocês têm que ver a vida desse jeito. Porque cada um tem a vida que merece, cada um vê a vida como consegue. Com os olhos, como que a gente vê a vida? Com as nossas crenças, com base no que a gente acredita da vida, com, sei lá, nossa religião, família que a gente foi criada, cidade, estado, país que você foi criada, cultura. Você vê a vida com base no que te ensinaram e no que você acha que faz sentido. Entende? Então, eu nunca vou conseguir implantar esse meu olhar da vida para você e falar assim, ó, olha aí como que é ser o 100% gratidão. Não tem esse poder. Mas eu tenho como te falar aqui que se você continuar no reclamão, vai ser difícil sair do vício do cigarro. Mas o que significa gratidão? Um cara do 100% gratidão, ele significa que ele enxerga que existe uma oportunidade no problema. O problema é uma oportunidade. Então, para quem fuma, aprender a lidar com a ansiedade é a maior oportunidade que você tem. Quando você se livrar disso, quando você aprender a lidar com sua ansiedade, com seu estresse, o cigarro ele
sai de perto de você, assim, ele sai de perto de você, você nem quer mais aquilo. Porque você sabe que você pode mais, que você pode encarar mais problemas, que você dá conta, que você dá conta de ir para cima dos seus sonhos, de fazer eles acontecerem. E agora aqui, gente, vamos lá. Vamos continuar, que a gente já está caminhando por fim, tá bom? E o final vai ser muito melhor, tá bom, do que está sendo aqui. Autoconsciência é o último pilar aqui, o último pilar que eu trago aqui para você ativar a sua força de vontade. Como que você vai ativar a sua força de vontade e como você vai ter autoconsciência? Um exercício para quem, esse é especificamente para quem é fumante. O mesmo exercício lá de quem reclama, para você começar, seu cérebro vai ganhar uma consciência mais do seu vício de cigarro. Autoconsciência, como é que vocês vão ganhar autoconsciência? Como é que vocês vão. Vocês percebem que tudo que eu falei até agora, que parece muito subjetivo, se eu não falar como você vai fazer, não tem como fazer? Tipo, cada um vai fazer uma coisa diferente? Como que você vai ativar a autoconsciência? Tem que fazer um exercício. E esse exercício é o seguinte: para parar de fumar, a pessoa, quando ela está no vício, ela sente cigarro após cigarro, ela nem percebe, como eu já comentei. Então, um exercício aqui é você anotar cada cigarro que você estiver fumando, antes de fumar. Faz esse desafio. Antes de fumar, anota um cigarro. Escreve mesmo, um cigarro. Pega um bloco de notas só para anotar no dia. Coloca lá a data do dia, primeiro cigarro, escreve assim, primeiro cigarro, segundo cigarro. É muito provável que você, no começo, vá pular um cigarro. Você vai fumar o cigarro e não vai anotar. É muito possível que isso aconteça. É muito possível que você comece a fumar e nem anotou. Por que você não consegue fazer isso? Porque você ainda não tem consciência. E esse exercício vai começar a te dar consciência de uma coisa muito importante, que é o gatilho do porquê você fuma. Então, às vezes, você não vai perceber e tá tudo bem. Quando você não perceber, só faz um risco. Quando você perceber, anota o porquê você quis fumar. É o ambiente? É porque é o primeiro cigarro do dia e tá te dando vontade? Entendeu? Às vezes é só porque é o primeiro cigarro do dia, tá dando muita vontade. E aí você coloca assim, primeiro cigarro do dia. Eu sinto vontade porque eu sinto vontade. Todo dia eu tô acostumado. Mas em alguns momentos você vai perceber, pô, você tá num ambiente que você nem queria fumar e você fuma. Às vezes, é a pessoa que te chamou para ir lá no canto fumar, você nem queria fumar e você fuma. Então, gatilho, pessoa, fulano me convidou para fumar, fulano me chamou. Escreve assim, para ser rápido, prático, fulano me chamou. E anota, faz esse exercício por um dia só. Anota cada cigarro que você fumar em um dia só. Esse é um desafio que eu te faço. Quanto mais, se você fizer isso, eu juro para você, o seu nível de consciência ele aumenta tanto que a força do estímulo, do instinto de fumar, ele diminui. O nível de consciência tem esse poder. Quando a gente observa, ele perde força. Sabe aquela criança que está querendo fazer coisa errada? Ela tá lá, toda espertona, marota, tá subindo na cadeira para pegar o doce lá que a mãe falou que não era para pegar. Aí ela tá lá de boinha lá, ela vai andando no pezinho, no miudinho, e ela vai pegando lá o doce, arrasta a cadeira bem devagarinho, levanta a cadeira para não fazer barulho. Mas quando você observa a criança, ela dá aquele sorrisinho. E o seu hábito de fumar é como se ele tivesse vida, tá bom? É como se tivesse vida. Personifica ele, pensa aí no Zé Fumacinha. É um personagem lá que faz você querer fumar. Esse Zé Fumacinha aí, quando você começar a observar ele, ele vai perder força. Então, a autoconsciência é extremamente importante para você parar de fumar. Tá? E isso aqui é um exercício prático que eu estou trazendo para você. Então, eu já trouxe as armadilhas, já falei até dos benefícios do cigarro, eu trouxe para vocês. Já falei das armadilhas, falei, né, então, do ambiente, falei dos núcleos de dependência, os 3 núcleos de dependência do vício do cigarro. Falei da mente preguiçosa, né, que ela age desse jeito porque é mais fácil, mas se você treinar ela para ter prazer fazendo coisas difíceis, ela também vai aprender a ter prazer por coisas difíceis. E aí o jogo vai mudar. E aí que o jogo vai mudar? O jogo da vida vai mudar. Agora vamos para o terceiro fator, que é o fator 3, o fator da IMM. E como que funciona o IMM? Pensa assim, ó. Braço de ferro. Vocês já brincaram, já jogaram isso? Braço de ferro? Então faz um muque aqui, braço de ferro. Pode fazer aí, vocês aí. Pode fazer mesmo, realmente, só para vocês verem. Braço de ferro. Você vai jogar um braço de ferro. Para você ganhar, você tem que virar para lá, certo? Se você está jogando braço de ferro com o Zé Fumacinha, o cara lá que está te fazendo fumar cada vez mais cigarro. Você ganhar significa virar para cá, correto? Por que eu estou falando para vocês fazerem esse gesto aqui? Porque isso ajuda a gravar esse aprendizado na sua memória, tá bom? Porque quando você utiliza o seu corpo para se movimentar e falando de ideias, fixa as ideias. Eu não estou fazendo isso porque eu sou palhaço. Estou fazendo isso aqui porque isso ajuda para você no seu aprendizado. Então vamos lá, você está lá no braço de ferro. Aqui você venceu, aqui você parou de fumar. Mas para você parar de fumar, você tem que ativar todas aquelas coisas que eu te falei, da mentalidade, do propósito, da sua força, da sua identidade. Tudo aquilo que eu te falei é o que dá força para pesar para cá. O que dá força para pesar para cá? Todos os benefícios que você já sabe que o cigarro te traz, e você tem que assumir os benefícios que ele te traz, tá bom? Então você tem que colocar aqui tudo que isso é benefício, você tem que falar, eu não quero mais isso. Então lista lá os benefícios que o cigarro te traz, porque os benefícios estão te trazendo para cá, você tem que tomar consciência. O cigarro está me dando prazer, o cigarro está me ajudando a lidar com o estresse. O cigarro é uma forma baratíssima, né? Baratíssima. A gente fez as contas que barata de aliviar o estresse, porque ela é rápida, né? Também. É barato, R$ 10, você vai lá, compra um cigarro, alivia o estresse. Mas isso está te jogando contra. O que mais te joga contra aqui? Nesse braço de ferro aqui? O que você acha que te joga contra esse braço de ferro aqui?
que te joga contra aqui é o medo de ficar sem o cigarro também. Você entende que o medo de... Tem duas coisas que a gente gosta, move a nossa energia, que move a gente para ação. É medo, tá? Medo e as coisas que a gente deseja, tá? O que a gente deseja, medo e desejo. Então, o que eu desejo muito, quando eu me vejo parar de fumar, tá para cá, pro lado de cá do braço de ferro. Mas tem algo aqui também eu tenho medo de parar de fumar. E esse medo de parar de fumar tá aqui, ó. Por que eu tenho medo? Porque, cara, como é que eu vou lidar com estresse, com ansiedade? Isso é inconsciente, tá? Então, o que você vai perder se você parar de fumar? De verdade, pô, escreve aí o que você vai perder. O que eu ganho e o que eu perco. O que eu ganho se eu continuar fumando? Ah, prazer. O que eu perco se eu parar de fumar? Entendeu? O que eu perco se eu parar de fumar me joga para cá. Então, o que eu perco é que eu não vou saber lidar. Ah, o ambiente. Uma das coisas que eu mais tinha medo quando ia parar de fumar é o constrangimento dos ambientes com os amigos. De falar, putz, eu parei de fumar. Não, eu não tô fumando mais. Isso daqui parece ridículo, mas a gente importa com a opinião dos outros. Essa é a verdade. Então, tem que anotar tudo que tá te impedindo. Isso, de alguma forma, tá te impedindo. Tá? O mundo novo, o novo sempre dá medo. Aí o que você te fortalece pra cá no braço de ferro. Coloca o braço de novo aí. Vamos lá, gente. Coloca o braço de novo. O que te fortalece no braço de ferro? Lembra tudo que eu falei para você anotar do seu propósito? A sua visão? É aqui, é isso que está te fortalecendo para cá no braço de ferro. O IMM chama inversor de modelo mental. Então, pode abaixar o braço, gente. Toda vez que você for fumar, toda vez que vier aquele instinto de fumar, você pode utilizar ao seu favor, fortalecendo o quê? A imagem do Josué não fumante, a imagem da Isabel não fumante, a imagem da Marisa não fumante, a imagem do Luiz Carlos não fumante, da Vanessa não fumante. Quando você cria essa imagem forte, fortalece essa imagem na sua mente, e você faz isso, tem que fazer isso na hora que vem o instinto, o desejo. Você tem que visualizar, porque a gente aprende, ó, aí que entra a programação neurolinguística, tudo que a gente aprende na vida é por 5 estímulos, né, que são os nossos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses 5 estímulos são o que faz a gente aprender tudo da vida. Então, você transformou isso em códigos e hoje você fala português. Mas a linguagem universal são os 5 sentidos. A linguagem universal são 5 sentidos. Então, a forma como a gente aprende o que é bom ou não para a gente está internalizado, gravado em sensações, em imagens, em cheiro. Esse é o código universal que está lá na nossa mente. Então, quando você pensar que está fumando, pensa no fedor que você vai ter com seus filhos. Visualiza que você tudo que você não quer, você está perdendo esse braço de ferro. E aí você vai visualizar aquela imagem que você deseja muito. E quando você fala não, você está caminhando. Imagina, você tem que imaginar você caminhando em direção e fazendo com o braço assim, batendo o braço ali e falando não. E você vai ter que bater esse braço aqui para vencer esse ser aí, essa personalidade que quer que você continue fumando. O Zé Fumacinha, você vai ter que vencer várias vezes. Até que uma hora o Zé Fumacinha vai ficar tão cansado, o braço dele vai ficar tão fraco. E eu juro para você que vai. Eu prometo para você que se você for vencendo ele, cada vez ele vai ficar mais fraco. No começo, ele já começa com vantagem, porque você já fumou muito cigarro, né? E tem a dependência da nicotina. Mas você não precisa sofrer. Para mim foi muito difícil porque eu não sabia disso, não tinha isso. E eu consegui vencer o Zé Fumacinha. Eu consegui vencer o Zé Fumacinha sem fazer a terapia de reposição de nicotina. Se eu conseguir fazer sem terapia de reposição de nicotina, só na força do braço, do muque mesmo, só com a força do muque, imaginando, me visualizando, toda vez que eu queria ceder à vontade de fumar, eu me visualizava, não, eu sou mais forte, eu consigo, e eu me via caminhando em direção do meu objetivo, e eu me via me afastando daquela vida de dor. Porque só quem fuma sabe o quanto é doloroso. Então, começa a visualizar isso, trazer a sensação disso. Então, aquele lugar lá que está ficando para trás é um lugar sombrio, que eu não quero mais voltar. E o lugar que eu estou olhando, eu falei sombrio, cores. Visualize cores lá ficando para trás. Quando você está caminhando naquela imagem de você, visualiza a imagem de você mais nítida. A minha visão era eu com a minha esposa. Travou aqui a tela de novo, vou só liberar. Eu imaginava eu com a minha esposa, meus filhos, meus 4 filhos. Eu não tenho filho nenhum, tá, gente? Eu usava o poder da imaginação, foi só a imaginação. Mas o desejo que a gente tem é tão forte que a nossa mente consegue trabalhar ao nosso favor. E eu visualizava que se eu fumasse, o filho meu vai sumindo, a minha esposa vai sumindo, a minha vida que eu quero tanto vai sumindo. Isso é doloroso. Se você fizer esse exercício, vai dar até vontade de chorar. E essa vontade de chorar é por isso que você não vai desistir, porque você está visualizando, você está sentindo o poder máximo ali. Vai liberar adrenalina, vai liberar força para você ir para cima e não ceder ao vício do cigarro. Você entendeu? Entenderam? É isso. E esse é o poder. E agora, né? Todo problema tem oportunidade. E vocês, com esse problema de fumar, né, depois de aprender todo esse processo que a gente trilhou, as armadilhas, os pilares para ativar a força de vontade, tudo, o IMM, essa ferramenta que eu criei, tudo isso aqui, vocês já conseguem parar de fumar.
Só que tem uma coisa que eu falei que é muito forte, que é o ambiente. Então, eu vou trazer uma oportunidade para vocês de fazer um acompanhamento comigo aqui, tá bom? Uma oportunidade de estar comigo numa mentoria que chama Método Pima, porque o ambiente é muito importante para você perseverar. Acredite ou não, o ambiente é muito importante. Sabe o que eu fiz? Eu me isolei. Como eu não tinha alguém para me oferecer uma mentoria dessa, eu me isolei do mundo, assim, eu falei, eu vou correr o risco de perder as amizades, mas eu não vou mais estar nesses lugares. Eu bebia pra caramba, eu parei de beber. Hoje, eu nem sei, eu nem faço questão de beber porque não me dá mais prazer. Me dá muito mais prazer tomar uma água aqui, não é vinagre, tá, gente? É água. Eu tenho muito mais prazer em beber água. Eu tenho muito mais prazer em beber o suco. Inclusive, depois que você para de fumar, é uma coisa que é meio. E quem fuma talvez não saiba, mas quando você para de fumar, o sabor das coisas é muito mais saboroso. Se você faz detox depois de coisas gordurosas, de comidas muito saborosas, também você começa a conseguir apreciar uma boa salada, você consegue. É verdade, porque nosso paladar está muito hiperestimulado também. Então, se ele está muito hiperestimulado, as papilas gustativas, elas ficam insensíveis. Então, você não consegue realmente sentir o sabor das coisas. E aquela fumaça, aquele gosto da nicotina, faz isso também com as nossas papilas gustativas. A gente não consegue sentir o verdadeiro prazer pela comida, pelo alimento. E por isso que a gente tende a comer coisas mais saborosas, porque as coisas menos saborosas como salada não é tão prazeroso assim. E até o estilo de vida vai melhorar, mas isso tem que ser uma escolha. Estilo de vida tem que ser uma escolha. Você tem que escolher, porque é ambiente, você tem que criar o seu ambiente novo. Livre do vício do cigarro. E as coisas não são coerentes. Né? Não sei se vocês já ouviram, eu na minha infância, na minha adolescência, eu fui muito de igreja, né? Minha família me levava para a igreja por influência, e aí eu ia para a igreja e absorver muito conteúdo. Então, vocês talvez já ouviram que não dá para colocar vinho novo, vinho velho, aliás, vinho novo em um vaso com vinho velho, porque você estraga o vinho novo. Então, ambientes novos é muito importante para você parar, de, pelo menos por um tempo. É um sacrifício que você vai ter que ter até se fortalecer tanto que você pode estar em qualquer ambiente e 1.000 fumarão ao seu lado, 10.000 fumarão à sua esquerda e você não será atingido. Você entende? Isso só vai acontecer depois de muito tempo que você desmamar realmente. Porque a gente tem nossos receptores de nicotina. Por que, que às vezes a pessoa, 2 anos, volta a fumar? Porque os receptores de nicotina estão lá ainda, de alguma forma, ativo. Às vezes não está. Às vezes é por safadeza mesmo. Mas às vezes eles ainda estão ativos, principalmente porque fumou muitos anos. Para quem fumou menos tempo, às vezes em alguns meses ele já desativa. Isso é real. Então, você não pode, você tem que realmente, de fato, vigiar e orar. E a melhor forma de vigiar e orar é mudar ambientes. Mudar, inclusive, amizades, se for preciso. A verdade é que uma amizade que te faz querer fumar, te faz querer beber, talvez não é uma amizade que vale a pena, porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Tá bom? E agora aqui eu trago a oportunidade, que é o curso Método Pima. Vocês vão poder acessar o curso Método Pima. Tudo isso que eu falei para vocês, tá, eu vou esmiuçar ainda mais, com mais ferramentas para vocês colocarem em prática, tá bom? Para que se fortaleça mais e mais a sua identidade, seu propósito. Então, tem exercícios mais profundos. Eu falei aqui uns exercícios que funcionam de verdade. Vocês conseguem parar de fumar se vocês colocarem em prática. O problema é a disciplina e a ambiência. Tá? E a disciplina eu vou trazer aqui, porque eu vou cobrar vocês. Eu vou cobrar vocês. Quem não assistir às aulas, eu sei. Vai ser ao vivo a aula. Eu sei quem não está na aula. E a aula vai ficar gravada. Então, eu vou subir na plataforma lá. Quem não assistir, você acha que eu não vou mandar uma mensagem no WhatsApp? Eu faço questão de aterrorizar você até você entender que você pagou para estar aqui comigo. Você investiu dinheiro. Entende? O curso Método PIL eu vou esmiuçar ainda mais, trazer ferramentas de PNL. Então, tudo isso que eu falei da imaginação, eu vou trazer isso para vários outros exercícios, tá bom? Tem alguns exercícios, tem um exercício bem interessante que chama âncora. Não tem como eu fazer aqui com vocês, porque a gente vai ter que fechar os olhos. Pensa, se a gente já está 2 horas e 20 aqui, imagina quantas horas eu ia ficar aqui. Não tem condições de eu passar tudo que tem de ferramenta para você parar de fumar. O que é fato? Que tudo que eu passei aqui vai com certeza te ajudar a parar de fumar. E é possível, sim, só com o que eu passei aqui. E só com a terapia de reposição de nicotina, você consegue. Vai no médico, pede a recomendação correta. Se não quiser ir no médico, eu não sou o dono da sua vida. Terapia de reposição de nicotina é um negócio que tem informação na internet a rodo. E aí você também tem que saber ter consciência das condições da sua saúde, tá? Tem que ter responsabilidade. Se você entrar no método PIM, eu vou fazer questão de saber das suas condições de saúde para te acompanhar aqui também, tá bom? Vou querer saber se você realmente foi ao médico. Se você falar que é cardíaco, eu jamais vou deixar você não começar o processo sem ir ao médico, porque é uma questão de responsabilidade. A gente está lidando com saúde, a gente está lidando com coisa séria. Mentoria individual. Essa mentoria individual, como funciona? Cada consulta minha esse ano, né? Depois que eu encontrei o amor da minha vida, eu comecei a me mover muito para caminhar nesse objetivo aqui. Agora, final de ano, eu estou realizando isso. Mas nessa jornada aqui, eu me tornei terapeuta. Eu fiz curso de hipnoterapia clínica, eu fiz curso de PNL, Programação Neurolinguística, trainer em PNL. Então, eu fiz curso também de coaching. Então, eu fiz cursos para condução, para como conduzir as pessoas da melhor forma, de forma que seja didática, para que elas consigam tirar delas o poder máximo delas. Então, esse ano eu comecei a atuar como terapeuta. E a minha consulta custa R$ 300.
eu tenho um custo de oportunidade imenso, porque eu prefiro 1000 vezes vender um curso que está gravado, um curso que eu consigo atender mais pessoas, mas eu quero gerar resultado, então eu faço questão. Tem vagas limitadas aqui para poder atender as pessoas, né? Aqui tem 8 pessoas, pô, eu consigo atender as 8 pessoas, eu vou encher meu horário, mas eu quero gerar resultado para vocês. Então eu vou atender individualmente, nessa atendimento individual, vou trazer ferramentas de hipnoterapia, que nada mais é uma meditação mais profunda. Como tem alguém te conduzindo, é mais fácil, porque se você fizer sozinho, é mais natural que a nossa mente divague e vá pensar em outras coisas. Se quando tem alguém te guiando, te conduzindo, você consegue canalizar a energia para ter o resultado que você deseja. E é isso que eu faço nessa mentoria individual com o atendimento com a hipnoterapia. São 4 atendimentos que eu ofereço, tá? 4 atendimentos. Quanto custa isso? Então, R$ 1.200. O curso Método Pima, aulas ao vivo, e depois eu subo ela na plataforma que eu pago, que eu invisto para isso. Você vai ter acesso a assistir qualquer hora depois da semana, se você não puder estar presente. Você vai poder tirar dúvida comigo. Vai ter um grupo no WhatsApp, você me chama lá no grupo. Fala assim, tive dúvida disso, como é que eu faço? Eu faço questão de ir lá responder no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Além disso, você vai ter acesso ao grupo da Jornada das Virtudes. O que é grupo Jornada das Virtudes? É a ambiência que você precisa com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. É um ambiente novo. Que se tiver uma pessoa comigo, a gente já está formando um ambiente novo. Um ambiente onde você pode ir lá e falar, olha, tá difícil. E a pessoa, e eu vou te entender. As pessoas que estiverem lá juntas vão te entender. Porque elas também sofrem das mesmas condições, das mesmas dificuldades, os mesmos percalços. Então, a ambiência vai te dar permissão. E lá, nessa ambiência, é o seguinte, lá, na verdade, você não vai poder reclamar. Você vai falar assim, ó, tá difícil, mas eu encontrei essa solução. É uma regra que vai ter nessa ambiência. Tava difícil, mas eu fiz isso. Você percebe que, pô, você vai querer ir lá compartilhar, talvez, uma coisa que te ajudou para tentar ajudar outras pessoas? Então não é um ambiente, todo mundo fica se lamuriando, reclamando da vida, a vida tá ruim, pra desabafar, pra ajudar um monte de lixo lá. Não. É para jogar joia lá nesse grupo, entendeu? É para todo mundo se afundar. Porque se todo mundo reclamar, vai todo mundo se afundar. A gente vai criar outro ambiente tóxico, mais um ambiente tóxico. E esse é o objetivo, dar um trabalho, coordenar um grupo, e eu vou juntando cada vez mais pessoas de todas as turmas nessa jornada das virtudes, nesse grupo, tá bom? E esse grupo também vai ter uma mentoria semanal, por 3 meses, tá bom? 3 meses. Por quê? Para a gente estar lá trabalhando a mentalidade. Eu vou trazer meus estudos, eu vou trazer exemplos, a gente vai compartilhar uns com os outros acontecimentos, para entender, então, porque às vezes a gente fala assim, poxa, cara, mas como que lida com uma situação dessa aqui? Pô, não tem como não, cara. O cara me fechou no trânsito, eu fiquei puto mesmo. Não tem como, não existe como não ficar puto. Calma, relaxa. Existem estratégias. Eu não tô falando que você tem que ser um robô e não vai ficar puto. Mas se você ficar puto, você vai entender o processo do porquê você ficou puto. E só de entender o processo por que você ficou puto, você vai respirar fundo, você vai ter mais consciência e vai poder coordenar suas ações. Se você vai xingar, vai sair do carro, se você vai sair batendo no cara, ou se você vai até xingar o cara, mas de repente, num segundo momento, se você tiver a oportunidade, você vai falar, pô, cara, desculpa. Desculpa, eu sei que você me fechou, eu me excedi, mas só foi isso, eu peço desculpa. E é muito possível isso, porque eu já vivi tanto na pele isso, porque eu tô no trânsito, eu estive no trânsito, assim, diariamente, aí, por anos na minha vida. E eu trabalhei isso na minha pele. Então, cara, quanto custa o grupo da jornada e a mentoria que vai acontecer toda semana? A mentoria que vai acontecer toda semana, eu não vou precificar. Não vou precificar por enquanto, isso aqui é um presente mesmo que eu estou dando para vocês, porque eu falei tanto de ambiente, é tão importante estar no ambiente, que esse ambiente vai ser, todo mundo vai contribuir com esse ambiente, então para iniciar eu não vou cobrar porque é isso, é um presente. É um presente. Falei que eu ia dar um presente. Ah, não, mas o presente que eu vou dar não é só esse, porque talvez você nem queira estar comigo. Queira estar comigo, esse é o presente que eu vou dar, tá bom? Para você estar comigo, eu vou te. Qual que vai ser o preço? Né? Você falou que vai ser R$ 1.000 o curso Método Pima, R$ 1.200 o mentoria individual com 4 consultas, né? R$ 300 cada, R$ 2.200. E o grupo vou te dar de brinde. R$ 2.200, cara, R$ 2.200 dá para parcelar? Dá para parcelar. 12 vezes, R$ 2.200, R$ 220. Tem juros, tá? Se parcelar, se pagar à vista, tem desconto, pagar R$ 2.200. Mas, cara, você falou que ia me dar um presente. Eu não tô achando isso muito legal, não. Acredite, isso aqui é muito mais barato que fumar cigarro. E vai te trazer muito mais benefícios. Mas ainda assim, eu quero te dar um presente mesmo. Por isso você não vai pagar R$ 2.200, você vai pagar R$ 1.000. Eu vou dar um desconto de R$ 1.200. Eu vou assumir o risco porque esse aqui é um projeto novo. Você vai falar, cara, eu já percebi que você entende do assunto. Você sabe coisas que eu nem sabia que eu tinha em mim. Aí, tá, mas é mesmo assim, pô, e se eu não conseguir parar de fumar, tô inseguro, pô, investir uma grana, cara, não tô numa situação boa da vida aqui e tal. Ah, R$ 1.000. Dá pra parcelar 12 vezes R$ 100. 12 vezes R$ 100, minha gente. Eu gastava R$ 300, sobra R$ 200, dá pra pagar até a academia, tá? Você pagar R$ 100, eu juro pra você, se você se dedicar no próximo mês, você já não tá fumando. Você vai pagar a parcela R$ 100, vai sobrar 200 pra você pagar a academia. Vai sobrar R$ 100 pra pagar o Smart Fit, mais 100 pra comprar o Whey. Pra comprar
sei lá, glutamina, não sei quais suplementos aí você toma e poderia tomar. Vai poder comer num restaurante legal, que seja. É mais atrativo comer num restaurante legal que fazer atividade física? Eu concordo. Vai poder comer num restaurante legal ali. Acho que 200, 300 reais dá, hein? Vamos lá. Mas ainda assim eu quero te dar mais um presente, que é um desconto. R$ 100 para as pessoas. O áudio está funcionando ainda? Eu acho que caiu, acabou aqui, não estou mais ouvindo. Vou tirar o fone de ouvido, porque até acabou a bateria do fone. Eu vou dar um desconto de R$ 300 para quem está realmente comprometido, está decidido. Quem está aqui na aula são pessoas decididas. Então, quem está decidido, acho que está vindo um eco, né? Porque o som está aqui, eu vou desligar o. Também depois você vai falar comigo, eu vou ligar o som. Já que você vai ficar com eco. Então, eu vou dar um desconto de R$ 300 para quem está decidido. Quiser estar comigo no curso da mentoria Método Clima, com todos esses benefícios, tá? Acompanhamento aí em grupo por 3 meses. R$ 300 de desconto. Você vai pagar R$ 700, vai poder parcelar em 12 vezes de uns R$ 70 mais ou menos que vai dar. Então, essa é a melhor proposta que eu posso fazer para você, que na verdade eu já estou deixando tudo. Na verdade, é só para pagar o tráfego que eu para trazer vocês aqui. Exatamente isso. Talvez, se não tiver 3 pessoas, 4 pessoas, talvez nem paguem nada. Entendeu? Talvez não paguem nem as ferramentas, mas o que eu quero nesse momento é gerar resultado para vocês. Por isso eu estou tirando todo o meu lucro. Nem sei se eu teria lucro se eu ganhasse R$ 1.000, essa é a verdade. Mas eu estou fazendo isso exatamente para que você possa dar esse passo. E para que te incentive, né? Para que tire o seu da reta, bota na minha reta, pode botar na minha reta, para que você dê esse passo. E aí você vai poder parcelar em 12 vezes R$ 70. Vai estar comigo. E aí você fala assim, mas se eu não der certo, eu não sei se eu consigo fazer. Ah, vai ficar gravada a aula, mas eu às vezes sou meio preguiçoso. Se não der certo, eu tenho uma garantia para você, 30 dias. Cara, você assistiu a aula com você e tal, mas não deu certo. Não quero mais. Tô cansado da sua cara. Cara, você fala muito mal. Eu não gostei dos seus olhos puxados. Não interessa. Você pode, por qualquer razão, eu devolvo o seu dinheiro. Por qualquer razão, 30 dias, não interessa. Eu devolvo o seu dinheiro, sem firula, tá bom? É só o tempo mesmo de liberação da plataforma que eu faço a solicitação. Mas é isso e nada mais. Seu dinheiro vai estar na sua conta. Se não funcionar e você passou dos 30 dias, não funcionar nos primeiros 30 dias, você assistiu as aulas comigo e tal, a gente vai ter 2 aulas semanais, tá? De duração de 3 horas, vai ser bem intenso mesmo. Durante o mês, eu acredito que a gente já consiga, não tem um grama exato, mas em um mês a gente consegue matar, zerar as aulas. Essa é a minha estimativa. E se passar de um mês e você não conseguir parar de fumar em um mês, você vai ter uma consultoria separada, fora das 4 consultorias, você vai ter uma consultoria separada só para a gente analisar o que você fez de certo, o que você fez de errado, a gente alinhar algumas ações para você fazer. Você vai ter 90 dias para fazer essas ações. Você fez a sua lista de ações nesses 90 dias, eu acho que é impossível você não conseguir parar de fumar. Mas vamos supor que você não consiga. A gente senta de novo, analisa as coisas certas e erradas. Tem pessoas que é mais rápido, tem pessoas que são mais demoradas para pegar e aprender. Então eu entendo isso. A gente senta de novo, vê as melhores estratégias para você ver onde você está errando, o que não está rolando para você. E aí você tem mais 90 dias para aplicar, 180 dias para aplicar. Passou esses 180 dias, você fala, cara, não deu certo, não quero, você é um trapaceiro. Eu vou lamentar muito mesmo. Eu acredito que não isso vai acontecer de verdade, por isso que eu estou fazendo isso. Mas se acontecer, eu estou disposto a dar todo o seu dinheiro de volta. Depois desses 180 dias, todo esse trabalho, todo esse suor. E, em troca, pela sua força de vontade, de dedicação nisso, por você acreditar no meu método, eu estou disposto a te pagar R$ 300. Pra você fazer o que você quiser, para você procurar outro terapeuta, para você procurar ajuda que for. Porque eu quero que você esteja livre de qualquer risco para tomar essa decisão, tá bom? E se ficou alguma dúvida, esse é o presente que eu tinha para você. Eu não tenho como oferecer mais aqui de mim, tá? O que eu posso mais te oferecer é ficar tendo conteúdo na internet, mas eu acho que não vale a pena. Não é inteligente, sabendo que existe um passo a passo, você não dá esse passo aqui. Eu, no seu lugar, faria exatamente isso. Entraria nessa metodologia, iria de cabeça mesmo, aproveitar que agora está na época mais calma, né, da vida. Eu acredito que está tudo no final de ano. Talvez para comerciante não, mas tem uma época que começa a baixar, né? Começa a chegar janeiro, o estresse, naturalmente começa a se aliviar do estresse, é um momento perfeito para tomar essa decisão de guardar um sossegado, porque o ambiente está menos tóxico, as pessoas estão mais de boa. Tanto no nosso trabalho, você pode ver, no ambiente, quem trabalha em ambiente corporativo sabe que em janeiro tá todo mundo mais good vibes, tem galera viajando e tal. Às vezes tá uma correria, mas sabe, tem uma energia diferente, né? Não tem tanta demanda. Então, aproveitem o momento e a oferta, porque essa oferta é de verdade. Eu não vou estar fazendo, inclusive, minha namorada, meu amor da minha vida, ela trabalha com alto ticket, R$ 700, ela dá risada, porque R$ 700 ela não cobra isso nem na consulta médica dela, pra vocês terem uma ideia. E eu tô fazendo isso contra todo mundo, porque eu tenho a minha identidade e eu sei o que eu tô fazendo. Então, se faz sentido para vocês continuarem comigo, eu vou colocar lá no grupo o link da página de pagamento e o link também, o nome do código de cupom, que é muito importante. E se você fizer isso, na hora de colocar o código de cupom, chama o último trago.
Depois que você finalizar o pagamento, escreve no caderno, no último trago, coloca a data. Eu recomendo que você coloque daqui 2 semanas ou no último dia do mês. Por quê? Porque daqui 2 semanas dá tempo da gente ter as aulas, colocar em prática muitas coisas que você não vai parar de fumar despreparado. Você vai parar de fumar com ferramentas que eu vou dar nas aulas. Então, na hora de efetuar o pagamento, vai lá e já coloca a data. Coloca daqui 2 semanas, de preferência esse ano. Se quiser colocar no ano que vem, passar do ano, dia 1, tá tudo certo. Fechado?